iniciando esse curso nessa unidade. Quero agradecer o AMB, agradecer a Lígia pela recepção, agradecer a vocês pela presença, estar aqui, a confiança de tratar um tema que é importante dentro do nosso contexto e mais, de uma perspectiva um pouco diferente do que normalmente a gente aborda. Eu sou professor de filosofia, eu dou aula de filosofia, de história e sociologia, tenho uma área de pesquisa e de estudo que é o campo da ética. Tenho me dedicado já há alguns anos a estudar esse tema, o que nós na história do pensamento sabemos, conhecemos e o que dentro, ao longo da história do pensamento se falou acerca do tema. Então, tem alguns anos já que tenho me dedicado ao estudo, tenho lido, tenho estudado, tenho pesquisado, tenho ouvido muito acerca do tema. Então, é algo que me interessa, é algo que, a partir do momento que eu comecei a me dedicar ao estudo, que faz parte da filosofia, tem uma disciplina específica relacionada a isso, eu comecei a compartilhar com outras pessoas, sejam empresas e universidades também, escolas, associações, esse tema relacionado à ética. E a ética nas suas diversas vertentes e diversas possibilidades de aplicação. Nós estamos fazendo toda uma viagem em todas as unidades do AMB, fomos para Piracicaba, Bragança, Jundiaí, Campinas, e hoje nós estamos aqui em Guarulhos, levando o mesmo conteúdo para todos os alunos. Nós estamos fazendo a gravação de todas as aulas, então, posteriormente nós vamos disponibilizar no nosso site, está no slide o link da nossa página, e quem se interessar depois, se quiser compartilhar, se quiser ver, tem muito mais vídeos de outros temas lá, já na internet, algo relacionado ao tempo que nós vamos trabalhar, mas um pouco mais sucinto, porque eu já dei essa palestra, mas era algo de um dia só e 1h30, e eu ampliei muito mais esse conteúdo para poder trazer para vocês, para que a gente possa ter tempo para desenvolver todos os temas abordados com tranquilidade ao longo dos nossos 4 encontros, tá bom? Quero mais uma vez agradecer então e vamos partir daqui, a gente dá início, certo? O tema do nosso estudo é liderança, ética e relacionamento. Vão ser 4 encontros abordando esse tema dentro de uma perspectiva filosófica. Eu sou professor de filosofia, não poderia ser outra abordagem, não é? Então, dentro de uma perspectiva filosófica. Antes, eu sempre faço essa ressalva antes de iniciar, por quê? Porque vale a pena pontuar algumas questões, até porque a filosofia, talvez a grande maioria, hoje, ela é uma disciplina que é tratada com um pouco, por um lado, de desprezo e por um outro lado, de preconceito. E muitas vezes a gente vai conversar as razões do preconceito e desprezo, muitas vezes é a ignorância, porque de repente teve uma má experiência no passado com a filosofia. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos. Eu não sei como foi o teu contato com a filosofia ao longo do ensino médio, porque é onde você tem ao longo de todo o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, a disciplina de filosofia e também sociologia, e às vezes elas não foram tão produtivas assim, que de repente o professor não conseguiu passar de maneira didática, como eu mesmo, foi um professor, um Zé Ruela, que foi meu professor de filosofia, que ele jogava um texto de Platão, de Aristóteles, e dava para a gente, olha, faça uma dissertação. Mas você não vai explicar o conteúdo do cara? Não, filosofia é só para você ler e interpretar. Essa daí é a redação. Eu falei, olha, isso aqui você falar redação, leitura de texto, interpretação de texto é uma coisa. Agora, na filosofia, se você não nos ensinar o conteúdo do pensador, a gente não vai conseguir compreender, não vai produzir nada, não é? Então, eu peço um voto de confiança em vocês, até porque eu acredito no meu trabalho, não é à toa que eu estou aqui hoje e a universidade também acredita, por isso que me trouxe para cá, para poder apresentar para vocês esse curso. Então, que eu tenho a certeza que vai ser diferente de tudo que você já viu na sua experiência pessoal com relação à disciplina que está sendo proposta a vocês hoje. Bom, nós não vamos nos aprofundar nos temas filosóficos. Nós vamos trabalhar no campo, vamos dizer assim, da superficialidade, até porque o tema e os pensadores que iremos tratar aqui são pensadores com conteúdo massivo, profundo e alguns extremamente complexos, que é difícil você conseguir compreender em uma aula. A gente leva às vezes um semestre inteiro, um ano inteiro, e alguns a gente poderia ficar em um único tema, como no caso, por exemplo, de ética. Nós poderíamos ficar todo um curso ao longo de 4 anos, 5 anos, falando só sobre ética. Na história do pensamento, começando na mitologia até a contemporaneidade, nós não daríamos conta de todo o conteúdo.
Você vê o quanto que é massivo. Né? Em termos de filosofia, a produção começou no século 9, 8 antes de Cristo. Né? Então você pega tudo que foi produzido de literatura, de conteúdo escrito desse século até hoje, que continua sendo produzido, então é muito conteúdo, nem às vezes a gente consegue dar conta de conhecer tudo que se tem, então nós compomos aquilo que é mais expressivo dos pensadores. Bom, o nosso tema é liderança, ética e relacionamento dentro de uma perspectiva filosófica. Por que eu faço sempre a ressalva da perspectiva filosófica e com relação principalmente a uma palavrinha ética, que quando na aula de ética mesmo, que nós vamos nos dedicar a esmiuçar esse tema, eu sempre faço um reforço com relação a isso. Porque a gente pensa normalmente que os temas que nós vamos trabalhar aqui, liderança, relacionamento e ética, são temas que quando a gente sair aqui do curso, de repente, ou amanhã formos para a nossa vida no mercado de trabalho, a gente já vai conseguir identificar o que nós falamos, vamos conseguir aplicar. Eu já estou falando que você não vai conseguir. Exatamente. Tá? Você não vai conseguir por quê? Porque a prática, ou no grego da filosofia, a praxis, com P-R-A-X-I-S, praxis, que é a prática, ela é um pouco diferente daquilo que é o ideal. Nós estamos trabalhando aqui no campo teórico, tá? Então, eu vou pontuar sempre com vocês aquilo que seria o ideal de liderança, o ideal de relacionamento, o ideal de ética, e sempre você vai falar, mas professor, não é isso que eu vejo. E eu vou concordar com você, realmente, não é isso aí. E infelizmente talvez nunca mude. Mas não é porque não é, que nós não deveríamos nos questionar, nos perguntar a respeito de como deveria ser. A perspectiva filosófica não cai ou não procura dar respostas a partir das coisas, por que elas são como são. E a nossa reflexão vai trabalhar em cima de como as coisas deveriam ser. Então é um campo de ideologia, é um campo das ideias, são questionamentos, são reflexões, são dúvidas, e eu tenho muito mais a trazer para vocês questionamentos e dúvidas do que respostas. Então se você vem esperando respostas, você se inscreveu no curso errado. Não sei se tem outro curso, não é? Nenhum com resposta, aqui não. Não tem como a gente dar respostas, até porque seria muito fácil dar respostas, não é? Se você encontrar alguém disposto a dar resposta para você, por favor, se afaste dessa pessoa, porque ela está querendo, na verdade, tiranizar a sua vida. Né? A pessoa que quer realmente o seu bem e dedicar algo a você, no respeito ao campo de conhecimento, incentivar você a uma mudança, ela vai propor muito mais dúvidas para que você pense do que te dar respostas, para você simplesmente seguir. Então a minha proposta aqui para os nossos 4 encontros vão ser de dúvidas, são de refletir em cima de questionamentos que confrontam a realidade que a gente encontra no dia a dia, tá bom? Como eu vou desenvolver o nosso trabalho? Eu vou desenvolver, a priori, as 3 primeiras aulas, falar exclusivamente sobre liderança e relacionamento. E deixar a última aula, a 4ª aula, para falar exclusivamente sobre ética, porque a gente dedica todo o nosso tempo exclusivamente para a ética e não temos que mesclar, pelo contrário, utilizamos o que nós já aprendemos para poder concluir a última aula com ética. Então esses 3 primeiros dias, as 3 primeiras quinta-feiras, nós vamos tratar sobre liderança e relacionamento. Como que elas estão imbricadas, como que elas se estabelecem, o que podemos aprender ao longo da história do pensamento sobre liderança e relacionamento. Desde o saber mitológico até o contemporâneo, o que o ser humano produziu como conteúdo sobre liderança e relacionamento. E a gente vai fazer uma reflexão. É claro que o meu estudo, a minha proposta para vocês é uma proposta de recorte, já falei isso. O conteúdo de filosofia, basicamente, ele gira em torno de temas dos quais todos os professores de filosofia trabalham e tratam, saber mitológico, pensamento grego, Platão, Aristóteles, pensamento cristão, o pensamento moderno, com algumas diferenças, de repente de um pensador ou outro, uma aplicação ou outra. Então pode ser que em algum momento você já tenha tido contato com aquilo que eu estou falando, certo? Até porque, como eu disse, quando você pega um professor de filosofia para poder falar acerca de temas, a base dele vai ser sempre a mesma. Se é pensamento grego, ele vai iniciar na filosofia do começo, começar do começo. E quem que começa na filosofia mesmo, clássica em si, é Platão. Na contemporaneidade, quem foi o cara da mudança do período moderno, aliás, é René Descartes, é Maquiavel. Então a gente vai seguir essa sequência e pode ser que em algum momento você já tenha tido contato com o conteúdo que nós vamos apresentar. Reforço que é um recorte, não vamos nos aprofundar, eu vou pincelar alguns temas, vale uma última ressalva para nós entrarmos como temos que entrar no nosso estudo de hoje.
nós vamos fazer o aproveitamento do fundamento filosófico do pensador para tratar do tema que nós estamos propondo. Eu faço isso por quê? Porque sempre tem um Zé Mané na internet, que depois esses vídeos vão tudo para a internet, e você sabe que tem muito machão estudioso formado pelo Google, Doutor Google, o cara é PhD em Doutor Google, o cara acessa lá, e o cara fica de uma certa forma te enchendo o saco de coisas que ele não estava na aula, não sabe qual foi a proposta, não entendeu como foi apresentado e fica lá teclando, porque parece que tem coceira no dedo de ter que dar a opinião dele. Ninguém pediu, mas ele tem que dar a opinião dele. E fala, não, isso não estava, não foi isso que a Platão disse, não foi dessa forma que Maquiavel disse, que Maquiavel estava... Eu sei, mas eu falei para os meus alunos que estavam na sala de que nós estaríamos pontuando o pensamento do pensador, o pensamento do filósofo, mas fazendo a aplicação, a atualização dos nossos dias. Ponto. Então deixe os chatos serem chatos, vamos nós aqui ficar com o que nos é aproveitado. Quando a gente fala então sobre liderança e relacionamento, ou melhor, não é possível pensar em liderança sem falar de relacionamento. Os dois estão imbricados, os dois estão juntos. Onde houver possibilidade de relacionamento, há possibilidade de exercer liderança. Onde houver duas pessoas ou mais, há possibilidade de você exercer liderança. E um líder, vou me diferenciar um pouco, eu vou sempre pontuar isso com vocês, e isso é clássico, falar sobre liderança e chefia, o chefe é isso, o líder é aquilo. Realmente, o líder, quando ele é líder, ele entende que o relacionamento é fundamental. Ele entende que não é possível eu liderar pessoas atrás de uma mesa. Não é possível eu gerir pessoas, estabelecer relações profissionais com pessoas atrás de uma mesa sem nenhum contato com as pessoas. Eu preciso ter contato, eu preciso estabelecer esse vínculo. Então, quando a gente fala de liderança, está totalmente imbricado ao relacionamento. Por isso que nós vamos falar nesse primeiro tópico sobre liderança e relacionamento. Quando falamos acerca disso, quando a gente fala em liderança e relacionamento, algumas perguntas devem ser elaboradas para que a gente possa fazer uma reflexão. E eu quero iniciar essa introdução da nossa aula justamente propondo 4 questionamentos, propondo 4 perguntas que vão estar presentes em todo o nosso estudo. Essas 4 perguntas vão ser a base do desenvolvimento do nosso estudo. Então, qual seria a primeira pergunta? Qual seria o primeiro questionamento a se fazer quando a gente fala sobre liderança? Aliás, qual é o questionamento que nós fazemos quando falamos sobre liderança? Ou quando há uma promoção na empresa, ou quando você se candidata a uma vaga que você sabe que tem cargo de liderança, de pessoas, a pergunta que fica para o entrevistador, para o contratador, para você que é o candidato é, primeiro, quem deve liderar? Então a primeira pergunta, eu vou fazer perguntas retóricas aqui, apenas para estimular a nossa reflexão de onde nós vamos entrar e qual é o campo que nós vamos trabalhar. Primeiro, quem deve liderar? Será que quem deve liderar é aquele que tem o seu poder, a sua liderança legitimado pelas demais pessoas? Será que o líder deve ter a sua liderança legitimada pelas outras pessoas, a autoridade, o poder reconhecido pelas outras pessoas? É importante o líder ter a opinião dos outros, com um autoconceito acerca de si mesmo? Ou seja, o que fulano pensa a meu respeito? Ele é meu liderado, será que ele me respeita como líder? Eu sou líder porque ele me respeita? Eu sou líder porque os meus liderados me respeitam? Eu sou líder por quê? Eu sou líder porque eu tenho um canudo? Que eu tenho um diploma? Que eu tenho uma formação? Será que diploma, formação, graduação, bacharelado, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, MBA, seja, será que tudo isso dá ao indivíduo a qualificação de um líder? Não ajuda. A gente pensa, alguns pensam que sim. Peguei o canudo na mão, saio daqui, já vou para a empresa e eu vou disputar, infelizmente sim, vai disputar cargos que vai ter de pessoas. A pergunta é, você vai assumir um cargo que você vai ter pessoas abaixo de você, mas como vai se estabelecer liderança? De repente você está ocupando um local de chefia, que tem pessoas abaixo de você, mas você não consegue estabelecer uma liderança, você não consegue ser líder. Aliás, você não é líder. E a pergunta é, será que simplesmente então, por ter estudado, por ter uma graduação, porque normalmente quem faz uma universidade, dependendo do curso que faz, quando entra numa empresa para trabalhar, indústria que seja, você entra com uma qualificação diferente de quem é o peão, de quem está lá embaixo, quem está no chão da fábrica. Se você faz, por exemplo, engenharia de produção, você não vai entrar como operador de máquina na produção.
Você vai entrar onde? Como engenheiro de produção. Você vai ser responsável por um setor. Você que vai fazer todo o planejamento de um produto. E você vai ter que passar isso para pessoas. E você vai ter que gerir a sua relação com pessoas. E será que você vai ser um bom líder ou um bom chefe? E o que é importante? Será que é importante ser um bom chefe? É importante ser um bom líder? Então quem deve liderar? Deve liderar aquele que é aceito pela maioria? Aquele que todo mundo gosta? Será que as pessoas gostarem é o suficiente para a pessoa ser o líder? Quem deve ser o líder? É aquele que tem mais tempo de casa? Muita gente pensa que sim. Eu sou mais velho porque o rapaz que acabou de entrar já assumiu um cargo, foi contratado há 6 meses, agora assumiu, ele é supervisor, ele é coordenador, ele é líder de turno, ele é isso, ele é aquilo, e eu que estou aqui há 10, há 15 anos, 20 anos, eu não assumi. Por que eu não assumi? A pergunta é, quem deve ser o líder? É quem tem tempo de casa? É quem sabe o processo? É só quem sabe como se desenvolve? Aliás, quem deve ser o líder é quem tem um título de gerente, de coordenador, de supervisor, ou o líder, independente de título, ele exerce a sua liderança, independente se ele é o diretor da empresa ou se ele é um operador de máquina, no chão de fábrica. Porque liderança tem a ver com capacidade pessoal ou liderança tem a ver com diploma, como falei, formação? Então são questões que nós vamos desenvolver ao longo do nosso estudo. Uma segunda pergunta, uma vez que nós definimos quem deve ser o líder, é o que deve fazer aquele que lidera, né? Ou seja, aquele que exerce liderança, ele deve fazer o quê? Como ele deve exercer a sua liderança? O que ele faz a partir do momento que ele assume a liderança? Qual que é o papel de um líder? Né? Como que ele se comporta? Como que ele se relaciona? Qual que é o trabalho dele? Qual que é o ofício dele? Qual que é a responsabilidade dele? Quando a gente fala de liderança, tem que pensar nisso. Pessoas pensam que ser líder numa empresa, ser líder na vida, é muito fácil. E outros pensam, não tem como ser, é extremamente difícil. Então, o que deve fazer aquele que lidera? Será que é ficar fazendo reunião? Muito chefe gosta de fazer reunião. Põe a mesinha toda organizada assim, põe ninguém para falar e só para concordar comigo, né? Eu chamo a reunião para concordar comigo, não é para ouvir a opinião de você, para concordar comigo. Né? É assim que funciona a realidade. E a gente vai dar umas cutucadas com relação à realidade, porque é importante a gente confrontar. O que deve fazer então aquele que lidera? Uma terceira pergunta. Quais as competências ou atributos deve ter aquele que lidera? Será que liderança tem a ver com atributo pessoal? Será que liderança tem a ver com competência pessoal? Será que a pessoa é líder porque ela tem talento para isso? Ela tem aquilo que chama de brio, né? Aquela pessoa que é liderança inata, está nela a liderança, é dela esse negócio. Desde pequeno você percebe que é uma pessoa que consegue atrair outras pessoas para fazer aquilo que ela quer. Né? Ela que controla a brincadeira, os brinquedos são o que ela estabelece, os grupinhos é ela que define, as amizades são ela que define, os locais de balada e de sair é ela que define, os amigos são ela que define, ou seja, você percebe uma liderança nela desde pequeno. Será que então a liderança tem a ver com atributo pessoal? Ou como diz George Barna, um especialista em liderança americano, consultor de empresas, que dá vários livros e um dos livros dele se não me engano, desenvolvendo líderes, ele fala, existem 2 tipos de liderança. Uma que é a liderança inata, da pessoa que nasce já, e existe a liderança situacional. O que é a liderança situacional? Como a própria palavra diz, é o líder que a situação obrigou ele a assumir a liderança. É aquele no qual muitas vezes ou o gerente foi embora, trocou de empresa, o coordenador, não tinha ninguém, e ele por ser o mais velho, e ele por conhecer o processo, assume uma responsabilidade de liderança. Então é um líder situacional, aquele que as circunstâncias fez dele um líder. Só que daí Jorge Barna pergunta, mas ele não tem a liderança nele, não está na epiderme, não está na pele. Ele agora vai ter um trabalho, porque ele sabe o processo, só que agora ele vai ter que gerir pessoas, ele vai ter que agora se relacionar. E aí que é o grande problema, o líder sabe se relacionar, e esse que sabe o processo funcional, material, sabe se relacionar? Por isso liderança situacional. Então ele vai ter que, talvez não tenha a liderança inata, que o George Barna fala, ele vai ter que desenvolver algo que naturalmente não é dele. E aí é o esforço. Alguns dão certo, outros não dão e se frustram a partir daí. Se frustram porque de repente assume um cargo, assume uma posição que não consegue desenvolver, aí a empresa fica insatisfeita, aí talvez ou pede demissão ou é demitido. Aí o que acontece? Já vai na carteira de trabalho uma função de gerência, de supervisão, que ele não conseguiu desenvolver, e isso ele não consegue emprego depois.
Dificulta para ele conseguir emprego depois. Ou ele, a partir daí, fala, não, eu sou líder mesmo, agora eu quero cargo de liderança. Só que ele vai ficar rodando de empresa em empresa, porque ele não tem a liderança inata nele, não sabe como se estabelecer relação, e quando ele chega na outra empresa, o problema de relação é a mesma coisa. Então tem diferença entre liderança inata e liderança situacional. Então, quando a gente fala sobre competências de liderança, é importante, então, esses atributos? É importante o líder, a gente entender que o líder, ele é líder por conta de competência, por conta de atributos. Será que isso é fundamental para a liderança? Será que isso é um diferenciador da liderança? A gente vai ver ao longo do nosso estudo. E uma última pergunta é: que tipo de relação o líder deve manter com aqueles que lideram? Aqueles que estão sob a sua liderança. Qual é a relação? Como ele se relaciona? Como ele estabelece esse contato? Existe proximidade? Existe intimidade? É pautado no poder? É pautado na autoridade? É pautado na influência? Como que acontece essa relação com os seus liderados? Então é importante o líder saber que no exercício da liderança ele precisa prestar atenção na forma com a qual ele estabelece as suas relações. Até aqui tranquilo? Perguntas? Muitas. Vamos começar primeiro, antes das perguntas? Não. Porque às vezes a proposta já vai te responder. Bom, Perguntas são dúvidas mesmo. mas a gente vai, depois a gente abrir para questões e dúvidas, para a gente poder bater um papo depois, tá bom? A necessidade de fazer um intervalo, não tomar uma água e tal, a gente pode tocar direto? Pode ser direto? Pode? Vocês querem fazer uma pausa e automática? Tá tranquilo. E aí a gente vai direto, e aqui já são 8h10, a gente toca aí. Para me falar 2, 3, 4, 5 horas, 5 meia-noite, para não ter problema nenhum. Vamos lá então? Bom, vamos iniciar então, depois dessa breve explanação de uma introdução, de perguntas que vão permear nosso estudo. Vamos ao primeiro tópico. Quando a gente fala sobre liderança, nós vamos partir de um princípio pontuando na história do pensamento filosófico o que nós podemos aprender com os pensadores, com tudo aquilo que eles proporam acerca da liderança. E claro, nós vamos começar olhando para a história do pensamento e ver quais são as informações importantes e quais são as características que elas propõem a respeito da liderança. É normal a gente olhar para esse período, quem tem um olhar um pouco mais acurado, e perceber que os temas sobre liderança, inclusive alguns filosóficos, já estavam presentes desde a mitologia. A história do pensamento mais antigo estavam presentes. É onde a gente vai começar. Eu vou ser fiel ao meu método e começar do começo. Né? Alguns começam do fim, eu prefiro começar do começo, que é justamente aquilo que precede a filosofia clássica em si. A gente chama de saber pré-filosófico, é o saber mitológico. Então, o primeiro que a gente vai trabalhar é o saber mitológico. Será que a mitologia tinha, a mitologia grega tem alguma coisa importante para a gente aprender sobre liderança? Será que aqueles pontos que a gente ouve falar sobre os deuses gregos, a forma como que eles estabeleceram as suas relações, será que a gente poderia tirar algum proveito sobre liderança, da postura, do relacionamento que eles estabeleceram e a forma com que a mitologia foi contada e foi passada para nós? Será que nós conseguiríamos identificar alguma coisa sobre liderança? Vamos ver. Eu acredito que sim, por isso selecionei algumas histórias para a gente poder pontuar. Primeiro, a mitologia grega ela começa afirmando que no início, né, o nome do homem, que o personagem que vai narrar a história mitológica é Hesíodo, né, o livro dele é Teogonia, é a origem dos deuses, Deus, Gonia, Gênese, ou seja, a gênese dos deuses, e é ele que é o Rapsodo, Rapsodo na época eram os poetas que cantavam nas praças públicas as histórias dos deuses e os grandes feitos dos homens históricos, né, como Hércules, Aquiles e tantos outros, Perseu, eram cantados publicamente. Eram essas pessoas que eram responsáveis de preservar a cultura e passar a cultura adiante das histórias antigas, a cultura principalmente da religião grega, que para nós no campo do pensamento a gente chama de mitologia, né? Porque são histórias mitológicas que não tem nenhuma pretensão de veracidade, ou ela quer muito mais passar uma mensagem por detrás, né? Talvez quando a gente fala sobre mitologia, alguns perguntam, professor, mas foi esse medo? Ele não me perguntou, mas os deuses gregos nasceram assim? Não, você tem que entender que o que Hesíodo propõe é a forma com que um grego no período arcaico, num período de formação da cidade, entendia a vida, entendia as circunstâncias sociais e procurou de alguma forma dar respostas.
E respostas com ensinamentos, porque tem ensinamentos fantásticos dentro da mitologia. Então nós temos que, vamos tomar esse cuidado de pegar esses ensinamentos e a forma com que os gregos cantavam, acreditavam e contavam essas histórias para que a gente possa focar o nosso estudo. O primeiro, então, Hesíodo vai falar sobre a origem dos deuses. O primeiro deus que aparece na mitologia grega, segundo Hesíodo, é Caos. Deus Caos. Aí já dá para você ter uma ideia se a mitologia é um princípio religioso. Você percebe que todo o começo de uma religião arcaica, antiga, começa sempre no caos, começa sempre em trevas, começa sempre em coisas de conflito, né? E Caos aqui é o primeiro deus que aparece na mitologia grega mesmo. Caos não tem uma manifestação antropomórfica, né? Carne humana, ele não tem uma representação humana. Caos, ele é muito mais uma presentificação dentro do que os mitos propõem. Presentificação é uma manifestação presente, né? Você sente, mas não consegue descrever ele. E Hesíodo tentou dar uma descrição. Então, se nós fôssemos tentar atualizar o pensamento de Hesíodo acerca de como nós poderíamos compreender Caos, Caos seria um ambiente escuro, úmido, e para a gente poder entender por que é caos, é você estar em queda livre sem possibilidade de encontrar chão, né? Então imagina você em queda livre, num local onde você não sabe para onde está caindo, não consegue se localizar, né? Se centralizar, e sem possibilidade de interromper essa queda, esse fluxo. Isso é caos, né? Então vamos fazer a atualização. Eu acho que você já foi num parque, um Hopi Hari da vida, e tem aquele brinquedo, né? Que é a torre, né? O elevador, né? E você sobe quase 40 metros de altura aproximadamente, você está subindo, está tranquilo, né? Chega lá, dá aquela travadinha, né? Faz crack, daqui a pouco toca a buzina, e aí que começa o problema. Quando toca a buzina, solta a cadeira, as pernas vêm parar em cima, né? E você entra, não sei vocês, mas eu entrei em desespero, aquela queda livre de quase 150 km por hora, e você não sabe que hora que vai parar aquilo, o coração vai parar na garganta, outras coisas também, não sabe se sai por cima, sai por baixo, não é? E você fica desesperado. Esse sentimento é caos. Essa sensação é caos. E interessante que na mitologia não existia humanos para poder experimentar isso lá, era só ele, né? E aparece um segundo deus. O segundo deus é Gaia, é terra. Ou seja, a terra é o fim de caos. É possibilidade dessa queda interromper, né? Chão firme e também possibilidade de existir vida, porque não tem como existir em queda iminente, caos. Só pode haver vida se houver terra. Pensamento grego mesmo, e que tem tudo a ver com quando você percebe com aquilo que as outras religiões propõem, e até no pensamento, seja ele histórico, seja ele de surgimento, né, biológico. A vida só é possível se houver terra, né? Ninguém sobrevive no espaço, não surge vida no espaço, em área livre, não. Tem que ter um local para poder surgir vida, e na mitologia grega é Gaia. Aí, na relação entre Caos e Gaia, né, essa relação que foi inspirada por um outro deus, o terceiro que aparece aí, que é Eros, né, o primeiro Eros, o Eros celeste, nasce um filho, chama-se Urano, né, entre Caos e Gaia. Nasce um filho, e esse filho chama-se Urano, e quando ele nasce, quando Gaia pare esse filho, né, esse filho, quando ele sai de Gaia, ele automaticamente cobre Gaia, né? Seria como se aqui fosse Gaia, e quando Urano sai, ele sai e cobre Gaia, de modo que onde você olha, você enxerga apenas Urano. Você sabe que Gaia está lá, mas não existe entre Urano e Gaia espaço, né? Por isso que você não vê. Onde você olhar, está lá Urano, né? Ele cobre literalmente Gaia. E cobre no sentido de cobrir, mas cobre no sentido que a gente entende também, né? Para quem mexe um pouquinho, já foi na fazenda, campo, sabe que cobrir nos animais também é a questão da relação sexual, né? E Urano se relaciona sexualmente com Gaia. Professor, mas não é a mãe dele? Então. É mitologia, né? É um rapazinho que quando nasce começa a se relacionar com a própria mãe, e se relaciona, e por estar em cima, né, ele de acordo com a descrição de Hesíodo, ele é um cara insaciável, né? Ele é um fornicador apetitoso, né? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, café da noite, ceia da madrugada, ele está ali, todo momento presente, fornicando Gaia e de uma forma tiranizando Gaia, né? Pra você imaginar, é uma relação onde Gaia ela é forçada a uma relação sem um consentimento, porque Urano força, ele está em cima, sem possibilidade de interrupção. E dessa relação nascem filhos, nascem outros deuses. Seria aqui a segunda geração de deuses,
que são chamados de titãs, né? Essa geração são 6 masculinos, 6 femininos, não são homens, porque são decisão humana, né? De homem e mulher, mas masculinos e femininos, que são deuses. Só que eles não podem sair de Gaia, eles têm que ficar dentro de Gaia, por quê? Porque Urano está em cima, não tem espaço para fora de Gaia. Então eles nascem e ficam nos grotões de Gaia, no interior de Gaia, seria as cavernas, né? Seria os locais mais úmidos de dentro de Gaia. Até que um último deus que nasce, chamado Cronos, ele resolve perguntar para a mãe por que aquela situação de tirania do pai deveria se perpetuar. Ou seja, a gente não pode fazer nada para pôr um fim nessa tirania. A mãe fala, olha, o seu pai está em cima, ele é um cara poderoso, grande, forte, maior que vocês. A única forma de parar com essa tirania é conseguir com que ele se afaste de mim, mas não tem como, que ele está preso, e preso não apenas em volta, mas preso sexualmente também. Toda hora ele me fornica, toda hora ele se relaciona comigo, eu não consigo me libertar. Aí ela entrega para Cronos, né, os minérios para poder fazer uma foice, e eles tramam uma forma de pôr fim à tirania de Urano. Eu acredito que aí é a primeira proposta de cooperação da história. A gente está falando de liderança é relacionamento, e relacionamento pressupõe uma cooperação. Então, dentro da mitologia, a primeira vez que aparece um trabalho e um tema que diz respeito ao nosso tema seria o trabalho de cooperação entre Cronos e Gaia para, por fim, alcançar o objetivo qual? Por fim, a tirania de um déspota, né, de um ditador. Por fim, a tirania. Toda vez que houver pessoas dispostas a cooperar para o bem e para o fim da tirania, isso a gente pode entender como cooperação, que almeja um fim, que tem um propósito final, e quando é alcançado, ele é bem sucedido. Isso foi o que aconteceu. Foram bem sucedidos. Gaia fala para Cronos ficar de espreita, aguardando a visita do seu pai Urano, e como todos os dias Urano vem visitar sexualmente Gaia, aí o que Cronos faz? Cronos pega a foice. Quando vê o negócio, era Deus, pra você ter uma ideia, né? Então você imagina o tamanho do negócio. Aí entra Cronos, decepa o pai, capa o pai. E Urano, que estava cobrindo Gaia, em razão da dor que ele sente e daquilo que prendia ele a Gaia ter sido cortado, ele então se solta de Gaia e ele se separa de Gaia, morrendo de dor, e ele vai para onde até hoje ele está, porque Urano é o céu. Quando ele sai, o que surge entre Urano e a Terra e Gaia? Sujou antes do tempo. O que surge? Não tinha, né, possibilidade de você ver nada, de repente ela sai. E o que sai? O que surge entre Urano e a Terra? Entre Urano e Gaia? Espaço. Só que o espaço só foi possível em razão de qual Deus? Crono, traduzido em português é tempo. Só existe espaço se houver tempo, e só tem tempo se houver espaço. É o princípio da física, né, dentro da mitologia. Aí acontece, o nosso amigo Cronos sai, ele assume o governo, porque foi ele que pôs fim à tirania de Urano. Então ele assume o governo de Gaia. E ele passa agora também a ser tirano. Olha que interessante. Ele pôs fim à tirania, e quando ele assume o governo, ele transforma-se também em tirano. É ele que vai governar os irmãos, os demais titãs, que são deuses violentíssimos, porque são deuses da terra, deuses fortes, deuses gigantescos. E ele, nessa liderança, ele se casa com uma irmã chamada Reia, e da relação de Crono e Reia nascem filhos também. Nascem o que a gente chama de deuses titãs. Então não, os olimpianos, para conhecer depois como olimpianos. Aí é a terceira geração dos deuses, ou quarta geração dos deuses, vamos dizer assim. Só que acontece, Cronos, em razão dos filhos que lhe nasciam, ele tinha medo e receio com que os filhos fizessem com ele aquilo que ele fez com o pai, porque já existia uma informação de um oráculo que havia dito para ele que um dos filhos iria pôr fim à sua liderança. E o que Cronos faz? Cronos então come os seus filhos. Conforme eles vão nascendo, comer gastronômico, tá? Come, né? Manda para dentro. E só que os deuses são eternos, não morrem, então eles ficam dentro de Cronos. É como se ele se apropriasse do outro Deus, né? A gente chama de presentificação. Esse Deus que ele comeu vai se presentificar também em Cronos e fica ali, né? Então come primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando nasce o sexto, aí a Reia junto com a avó Gaia, eles resolvem preservar esse menino.
dão o nome de Zeus, né? Dão o nome de Zeus e falam, olha, ele é muito bonito, é muito belo, vamos preservar ele, não vamos entregar para Crono comer. Aí o que acontece? Eles escondem Zeus nos grotões de Gaia, no castelo, as cavernas de Gaia, e enrolam pedras no manto para dar para Crono comer, e Crono come. Come como se tivesse comido o próprio filho. Ele não era um filho gourmet, não deve frequentar muitos restaurantes, né? Não tinha muito paladar para isso. Ele come pedra e está tudo tranquilo para ele, problema resolvido. E é interessante você perceber que o que ele fazia com os filhos é pelo receio dos filhos fazerem com ele que ele fez com o pai. É um princípio aqui muito mais caricato aqui, psicanaliticamente, do que o complexo de Édipo de Freud. Você pega o mito de Édipo, que Freud tomou por base para montar o complexo de Édipo dentro da psicanálise, que é o problema que o filho tem com o pai e quer muitas vezes matar o pai para possuir a mãe, que assim acontece com a história de Édipo, o rei. Quando você pega a história de Cronos e o pai e os seus filhos, é muito mais presente essa relação entre pai e filho pela disputa do governo do que Édipo. Porque Édipo não sabia quem era o seu pai, ele mata sem saber. E aqui, Cronos sabia quem que era o pai. E Cronos sabia quem eram os filhos sabiam quem era o pai. E aqui existe uma relação de conflito entre pais e filhos por medo de perder a liderança. E Zeus está na caverna, sendo alimentado por ambrosia, alimento dos deuses. E ele cresce, ele fica bonito, ele fica viçoso, ele fica forte. E até que um momento ele fala, olha, eu quero sair daqui. E aí a mãe e a avó falam, você não pode sair porque teu pai acha que que ele te comeu, que está tudo bem, que você não existe, que você está nele. Não, mas eu não quero sair daqui, passar o resto da minha vida aqui, a eternidade aqui dentro de você não vai dar certo. Aí o que acontece? Há um segundo tema de cooperação, né? Reia, Gaia, junto com alguns outros deuses, o raio e o trovão, é entregue então o raio e o trovão a Zeus. E Zeus consegue, com um chá e um confronto direto com Cronos e os titãs que estavam ao lado de Cronos, ele consegue com que Cronos vomite os seus irmãos. Então ele vai agora chamar os seus irmãos e vai chamar todos os outros deuses, filhos dos deuses, titãs de terceira, quarta e quinta categoria, que não tinha muito espaço e muito poder no governo de Cronos e que era contra Cronos. E Zeus vai fazer o quê? Vai prometer a eles que se eles lutarem ao lado de Zeus, e se Zeus vencer a guerra, por fim ao governo de Cronos, então eles governariam juntamente com Zeus. E eles então cooperam mais uma vez para por fim a tirania de um líder extremamente déspota, autoritário, totalitário, que era Cronos. E eles conseguem. Eles vencem Cronos, eles prendem os titãs no Tártaro, e agora Zeus ele assume o governo de Gaia. Ele assume o governo caótico, né? Despótico. E o que ele faz? Já que ele havia prometido a participação dos irmãos, sobrinhos e tios no governo, a primeira coisa que ele faz é organizar o cosmos. Cosmos em grego significa natureza ordenada. Então ele pega a natureza caótica, que estava sob o governo de Urano, depois sob o governo de Cronos, e transforma ela e cria ela um cosmos, uma natureza ordenada. Ele promove nessa natureza ordenada com que todas as coisas que existem nela possam conviver harmonicamente, não mais tiranicamente, não mais caoticamente, mas agora harmonicamente. Só que é aqui que é o ponto principal que nós vamos fazer a primeira aplicação do nosso tema. Qual? A harmonia no ambiente só é possível se houver um líder. Então, qual é a primeira lição que a gente aprende com essa história da mitologia? A vitória de Zeus, quando ele pega o cosmos, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele ordena e promove harmonia no ambiente que era de caos. Então, a primeira lição que nós aprendemos com a mitologia é: o líder é aquele capaz de promover harmonia aonde havia desarmonia. Olha que aplicação, né? Eu fiz todo um resumo da história, porque é muito grande a história dos deuses, para chegar nesse ponto. O líder é aquele capaz de promover harmonia aonde havia desarmonia. Olha que interessante. Porque o líder é capaz de harmonizar o ambiente. Ele pega o ambiente caótico, ele pega o ambiente em conflito, ele pega o ambiente de guerra, ele pega o ambiente de despótico, autoritário, ele pega o ambiente de violência e ele coloca harmonia.
Veja que a harmonia não era natural no cosmos, na natureza. A harmonia foi implantada, ou seja, a harmonia é artificial. Então, uma das coisas que nós aprendemos com o nosso amigo Zeus é que, se você chega num ambiente e encontra um ambiente harmônico, o trabalho é um trabalho que existe harmonia, saiba que aquela harmonia ela é resultado da presença de um líder. Por que é da presença de um líder? Porque se o líder não estiver ali, se o líder não implantar harmonia, o que existe é caos. O que existe é caos. Por que existe caos? Porque o ser humano naturalmente é dado ao conflito. O conflito em nós é iminente. O ser humano, ele é naturalmente, ele gosta de embate, ele é violento. É o que Thomas Hobbes falava, né? O grande teórico contratualista. Thomas Hobbes vai falar, olha, o homem em estado de natureza, ele é um homem violento. O homem em estado de natureza é lobo do homem, a frase dele, o homem lobo do homem. Por quê? Porque se deixar o homem em estado natural, pela disputa de poder, um é capaz de matar o outro. E em sociedade, é o que Hobbes vai falar, só é possível viver em sociedade por quê? Porque a gente cansou de ver pessoas matando uma a outra e fizemos um acordo, um contrato, pelo medo da morte violenta. Porque naturalmente nós somos violentos, agressivos, nós somos dados ao conflito, o resultado é a morte violenta, precisamos fazer um pacto social e eleger um soberano que possa legislar sobre nós a fim de pôr limites e leis que regulem as nossas ações, ou seja, harmonia. Um líder, então, é aquele que consegue promover a harmonia no ambiente caótico. E é aqui que eu falei que eu ia fazer o paralelo com o que normalmente a gente vê. Raramente a gente vê um líder que promove a harmonia. Em alguns locais, ele trabalha ao contrário. Quando ele está presente, chefe, parece que o ambiente tumultua e não se harmoniza, não é? A minha esposa, um dia ela foi trabalhar no local e ela trabalhou alguns dias. No começo foi feita uma apresentação, para ela foi vendida uma ideia, né? Sobre uma família e tal, aquele lance de RH, trabalha de RH, não sei se alguém trabalha aqui em RH, mas a RH é paga para mentir em nome da empresa, né? E para enganar os funcionários, esse é o papel dela, né? Então ela vendeu uma ideia de que não, somos uma família, é um time, vamos crescer, temos que ficar da empresa, a empresa dedica e tal, e aquele lance todo que você aprende para quem faz curso para enganar psicologia de RH, é muito bom fazer, você saber como enganar, né? E você responde o que ela quer, tranquilo, você entra para a empresa. E minha esposa estava trabalhando nessa empresa, e ela falou assim, a primeira impressão dela, da chefe dela, da supervisora, foi dizendo, olha, eu posso ter enganado, mas eu percebo que às vezes o que ela fala não é o que ela faz. Eu não senti muita segurança no posicionamento dela enquanto uma pessoa que exerce uma liderança, supervisor do setor de logística, né? Aí ele disse que foi passando o jeito que eu falei o seguinte, ó, ou eles me mandam embora ou eu saio. Eu falei, por quê? Porque não tem condição de trabalhar no ambiente. Eu falei, meu amigo, por quê? Porque é uma bagunça. Eu falei assim, mas e a supervisora falou assim, então, fica pior quando ela chega. Por que fica pior quando ela chega? Porque ela vai ser o contrário. Quando ela chegar, era para ela poder, o trabalho poder fluir. Ela fala, não, ela tumultua, a gente está tentando organizar o trabalho, já está uma bagunça, já está um vulco-vulco o negócio, e quando ela chega, ela pega o que está tudo separado, que nós fizemos, que nós organizamos, e ela muda a meta, coisas que ela não estava nem presente nas negociações, e ela tumultua o ambiente, parece que fica todo mundo com medo, fica todo mundo bagunçado, fica todo mundo agitado, fica todo mundo tenso, e quando ela sai, ela vai embora, deixa esse ambiente. Qual? O de caos. E aí a gente vê que normalmente é isso a relação. Quando você vai pensar numa empresa, né? Num comércio, no seu trabalho, você percebe que é difícil você ver um líder em si que promove harmonia. A impressão que dá, parece que ele faz o contrário, ele trabalha contra aquilo mesmo que às vezes ele prega. Que é o ambiente harmônico, onde nós devemos, nosso trabalho é sequencial, então deveríamos ser um ambiente onde todos nós, em conjunto, vamos trabalhar para alcançar objetivos em comum? Não! Nós vivemos em conflito, disputando, e parece que o líder gosta dessa disputa. Parece que o chefe gosta dessa disputa, de promover uma desarmonia, porque de repente ele consegue tirar o melhor de você, dado ao conflito. E dado ao medo de ir embora, que é o sentimento que todo mundo tem, né? Trabalha-se por medo, e não por gosto e por prazer. Mas deixa essa questão um pouquinho mais para frente. Se você deixar as pessoas se relacionarem naturalmente no ambiente de trabalho, o que vai resultar daí é conflito. Por quê? Porque nós somos seres desejantes.
E o que eu quero muitas vezes vai ser a mesma coisa que você quer. Nós temos às vezes cargos de gerência. Quantos candidatos? 100 na empresa. E aí? É conflito. Quem que é o melhor? E se um entrou, quem não entrou fala o quê? Entrou porque é puxa-saco, entrou por conta disso, ele começa a tratar mal, ele conhece, vai tudo pro cara, ele puxa tapete. Ou seja, o homem entregue a ele mesmo, naturalmente, se deixar o fluxo seguir, se nós formos adeptos do paradigma do grande pensador carioca Zeca Pagodinho, que é deixar a vida me levar, o resultado é conflito. Ou de Skank, né? Vou deixar a vida me levar aonde ela quiser. Deixa a vida fluir, deixa a vida seguir. O resultado é conflito. O líder que não se preocupa com a harmonia do ambiente é um líder extremamente intransigente, é um chefe que não tem responsabilidade com aquilo que ele faz, com o trabalho. Porque o trabalho ele é excelente desenvolvedor e um grupo que alcança números e propostas de resultado, porque essa é a proposta de toda empresa, né? Bater metas, né? Já a gente fala sobre metas, que é você alcançar resultados. Isso vai ser muito melhor se você trabalhar num ambiente harmônico do que num ambiente de caos. É isso que as pessoas às vezes não pensam. Eu quero tirar de você o máximo para que você possa alcançar os resultados. E já que você está no mercado de trabalho, esse é o mundo capitalista, alcançar resultados. Mas fala aí, é muito melhor quando o ambiente é harmônico. É muito mais prazeroso de trabalhar quando o ambiente é harmônico. O contrário é verdadeiro. Quando o ambiente é um caos, você não tem prazer nenhum de estar no local. Bom, qual é a segunda coisa que podemos aprender com a história de Zeus? Então, quando ele vence Cronos, o que ele faz? Ele harmoniza o ambiente, ele põe ordem e harmonia onde havia caos, só que ele não para por aí. Ele pega Gaia, que é esse cosmos, e ele cumpre a promessa que ele havia feito antes para todos os seus tios e irmãos que participaram da luta. Ele vai então pegar Gaia, que é o cosmos ordenado, a natureza ordenada, e vai dividir um pedaço para cada um. Porque ele agora vai assumir o governo, só que ele não é um governo, ele não é um líder centralizador, ele é descentralizador. Então ele pega o oceano e dá para Poseidon, ele pega o Tártaro e entrega para Hades, ele pega o Urano, o céu, e entrega o governo, está subjugado a Cronos e entrega agora para o nosso amigo Urano, ele pega a Gaia, que estava agora subjugada a Cronos também, e dá a ela a autonomia para o governo no seu espaço, ou seja, ele descentraliza, ele distribui o poder. Ele simplesmente ele divide as responsabilidades sobre o governo de Gaia. Então, uma segunda coisa que nós aprendemos com a história da mitologia é que o líder é aquele que distribui o poder. O líder é aquele que descentraliza o poder. O líder é aquele que divide as responsabilidades. Ou seja, quando ele assume o poder, ele distribui. Ele não é um déspota centralizador, ele poderia ser como Cronos, foi ele que venceu. Mas ele percebe que a harmonia e o ordenamento de cosmos, da natureza ordenada, vai ser muito melhor justamente se houver essa descentralização. E mais, não apenas a descentralização, mas ele entrega àqueles que recebem os espaços a eles conferidos, entrega a eles também a soberania deliberativa sobre cada espaço. Poseidon, então, ele é o deus dos mares, então que ele seja soberano para deliberar sobre os mares. Hades é o deus do Tártaro, que Hades então seja soberano para deliberar sobre o Tártaro. Urano é o deus do céu, então que Urano seja o soberano para deliberar sobre as questões acerca do céu. Qual que é o grande problema? É que nós hoje contratamos pessoas, trabalhamos em empresas, que temos funções, que exercemos responsabilidade e não temos às vezes soberania deliberativa. Porque existe uma centralização do poder. Olha, você vai ser nesse setor, você faz isso e aquilo, só que não faça nada sem antes falar comigo. Você me contratou para quê então? Se eu tenho que trazer tudo a você, se eu tenho que tudo depender de você, o líder não, o líder é aquele que entende a importância da descentralização. E por que isso é importante? Primeiro, o líder é aquele que reconhece a competência dos seus liderados. Zeus sabia que para governar o mar, ninguém melhor do que
Poseidon. Aqui é um princípio que nós vamos retrabalhar essa lição dentro da filosofia quando chegarmos em Aristóteles. Está vendo que o que estamos tratando aqui na mitologia está presente na filosofia, muito mais elaborado, desenvolvido com Aristóteles, mas já percebemos aqui a origem do pensamento aristotélico. Se Poseidon recebeu o governo do oceano, é porque ele tem as competências necessárias para desenvolver aquela função. E Zeus então entrega uma parte de Gaia para cada deus, porque ele entende que cada deus é o melhor para governar aquele setor. Não existe outro melhor do que Poseidon para liderar os mares. E quando tiver problema, Poseidon resolve. Depois ele só passa o relatório na reunião que nós fazemos. Mas as decisões não sou eu que tomo. As decisões é quem está no espaço que toma. Ele deve ser soberano. Então, o líder, como falei, nós estamos no campo teórico. Professor, mas isso não acontece. Não. Deveria acontecer. Lembra que nós falamos? A nossa reflexão é sobre como deveríamos agir. Deveria ser assim. A proposta de liderança deveria ser assim. Por que é importante a descentralização? O líder, uma das primeiras coisas que ele deve estar ciente é que ele não tem total competência soberana para governar sobre o todo. O líder não sabe tudo. O líder não consegue comandar tudo. Engana-se aquele que afirma, não, eu sei todo o processo da minha empresa. Ele não sabe nada. Não sabe. Sabíamos quando nós éramos do sistema feudal, artesanal, antes da Revolução Industrial, porque daí eu era aquele que comprava a matéria-prima, eu era aquele que desenvolvia os ferramentas de trabalho, eu era aquele que desenvolvia o trabalho, eu era aquele que comercializava, eu era aquele que vendia e eu era aquele que recebia. Portanto, eu acompanho todo o processo. Aí eu posso falar, eu sei todo o processo, porque eu sou artesão, eu faço tudo, desde a Revolução Industrial, quando se dividiu as funções. E agora eu peguei aquilo que era uma pessoa só fazer, eu fragmentei numa linha de produção de 50, eu perdi agora o conhecimento acerca do todo. Eu fragmentei o conhecimento, eu não tenho mais a informação do todo. E aquele que é o líder, que pensa que sabe todo o processo, engana-se. Tem um programa que passa no Fantástico, que é justamente quando pega um diretor de uma grande corporação e coloca ele para trabalhar em todas as unidades. Você lá vai ver o que eu estou falando aqui. O cara lá, a pergunta é assim, você conhece o trabalho? Conheço. Seu função. Ele inclusive tenta otimizar funções, trabalho de setores, porque eles estão lá em cima e acham que são os melhores para poder saber o que você lá embaixo sabe o que necessita para resolver o seu problema, para melhorar o seu trabalho. Eles lá, atrás das mesas, aliás, em outras unidades, inclusive em outras cidades, de lá, eles acham que sabem melhor do que você, que está todo dia no ambiente, o que é melhor para o teu setor. E nesse programa fica claro, quando eles investem, compram coisas, achando que tecnologia vai ser útil e funcional, e às vezes eles querem investir em tecnologia que atrapalham, que burocratizam o trabalho e não flui. E quando eles chegam lá e falam, não dá, eu não sabia que era assim. E é legal você assistir e perceber que nós estamos falando aqui, você vai conseguir agora identificar no seu dia a dia e nesses programas. Assista para você ver. Você percebe que o líder, ele é aquele centralizador, ele acha que ele sabe, que ele define, e quando ele chega lá no chão de fábrica para conviver, ele percebe que ele não sabe nada. Quem está lá embaixo dá um show de conhecimento acerca da função e do trabalho desenvolvido do que ele tinha a presunção de saber que conhecia. Então o verdadeiro líder é aquele que sabe, eu não sou soberano sobre tudo, eu não sei sobre tudo. O líder, ele é aquele que reconhece a sua limitação, e em razão de conhecer a sua limitação, ele reconhece os atributos dos seus liderados. Ele reconhece as potencialidades dos seus liderados. Ele reconhece as especificidades dos seus liderados. E não apenas isso. Ele consegue, em razão da soberania que entrega a seus liderados, extrair o melhor que os seus liderados têm. Porque fala a verdade, quando você recebe a autonomia para trabalhar, soberania para deliberar acerca da tua função, você faz com excelência, você tem prazer em trabalhar, você faz com excelência. Poseidon torna-se o melhor líder do mar, que o mar já conheceu, extremamente justo, extremamente harmônico. Ou seja, o líder, ele deve se alegrar em perceber a excelência de sua equipe. Você conhece alguém assim? Já viu alguém assim? Tem uma equipe tão boa no trabalho, tão harmonicamente, tão organizado, tão ordenadamente harmonioso e tão soberano na função que lhe foi conferida, que fala, cara, essa equipe é 10, mano.
Mas se a equipe é 10, foi em razão de quê? De um líder que entendeu, que viu, promoveu a harmonia, descentralizou o poder, entregou soberania e agora ele colhe os resultados. Qual é o grande problema? As pessoas querem centralizar o poder e pensam que centralizando o poder vão atingir resultados, vão forçar os resultados, e é ao contrário. Eu quero alcançar resultados? Quero. Então, deixe as pessoas trabalharem. E deixe trabalharem nas especificidades que são as delas, nas funções que são as delas. O líder deve se alegrar em perceber que, dando soberania aos seus subordinados, contribui para que eles se sintam importantes e busquem com excelência as suas atividades. Quando você tem autonomia, você fala, realmente o líder, ele confia em mim. Então eu vou fazer. Só se o cara for muito idiota, para ter uma autonomia no trabalho, ter um reconhecimento, ter uma liberdade e não fazer com excelência. Só se for muito idiota. Porque quando você percebe a tua valorização, você percebe a responsabilidade, a tua importância no trabalho, é natural que você faça e faça muito bem. Quando é que você não faz bem? Quando é o oposto. Você se cansa, você se frustra, aí você quer sair, você faz de qualquer jeito, não é? O que também é errado, né? O que também é errado. Se o líder não fizer isso, se ele não descentralizar, se ele não delegar, ele tira dos subordinados a oportunidade, dos seus liderados, a oportunidade de buscar a excelência. E é engraçado que ele cobra a excelência no trabalho. É engraçado que ele até incentiva com reuniões para que você haja e trabalhe com excelência, só que ele não te dá autonomia deliberativa, soberania e realmente um trabalho de acordo com as suas competências. E nisso eu tiro a própria excelência que deveria ser a sua busca. É o líder que deve perceber não apenas que os seus liderados são competentes, mas que os liderados estão na posição que estão em razão da escolha do líder. E aqui que é a grande questão. Se eu contratei você, ou se você me contratou por quê? Pressupõe, ou entende-se, seria em razão de suas competências, que se enquadram no perfil que a vaga cobra, exige. E depois do período de experiência, se eu efetivei você, pressupõe que você tem as competências para poder trabalhar e ocupar aquela função. Então, se eu não dou a você o reconhecimento dos seus atributos e competências, eu não valorizo as suas especificidades, dando você autonomia de trabalho, quer dizer que eu mesmo não reconheço o trabalho que eu mesmo desenvolvi contratando você. É meio contraditório. Eu te contrato porque você é competente para assumir o cargo, mas não te dou a autonomia porque na verdade, eu entendo que você não tem a competência para exercer o cargo. Por isso que eu preciso definir por você. É um morde e sopra, né? É uma relação estranha. Vamos imaginar, para a gente passar para o próximo tópico, vamos imaginar que nós temos uma empresa, um setor de rede, de TI. Né? Aí o cara contrata um profissional de TI formado para poder fazer todo o sistema de rede, produção, isso, aquilo, programa, controle, libera sistema, né? Edita o sistema, faz toda uma adaptação do sistema para o funcionamento dos setores. Aí chega o cara na hora de resolver cada problema de dentro do setor e vem para o chefe e fala, olha, viu, estou precisando mexer lá no PCT, tem um problema lá, só que eu tenho que fazer isso. Aí começa a falar termos técnicos com o chefe. O que seria, dentro do que nós estamos falando, qual seria a responsabilidade do líder aqui? A visão é o seguinte, vai lá e resolve. Não precisa vir aqui me falar. Se você sabe o que tem que ser feito e eu te contratei para isso, e o formato aqui nessa área é você, então resolva, você não tem que perguntar para mim. Quem é melhor para saber o que deve ser feito? Eu, que não sei nada e não fui formado na área, ou você, que tem o conhecimento da área? Quem que é o melhor? Quem que tem a maior soberania de tomar uma decisão correta e acertar, com mais chance de acerto? Eu ou você? Eu que sou seu chefe, não sei, ou você que é o liderado, mas conhece e é formado para aquela área? É você, então vai você e resolve. Essa deveria ser o posicionamento correto. Mas não é assim normalmente que é proposto. Bom, até aqui tranquilo? Vamos falar um pouquinho agora sobre cooperação. O que nós poderíamos falar sobre cooperação? A cooperação ela é extremamente importante para o nosso estudo. Só que é o seguinte, eu vou usar, sabe um pouco da mitologia dos deuses, mas aí vou usar um exemplo de um mito para falar sobre cooperação. O mito aqui é de Dédalo e Ícaro, não sei se vocês conhecem, mas tem a ver com
quando nós chegarmos no mês, vocês vão lembrar qual que é o mito aqui. Dédalo e Ícaro. Dédalo tem diversas, dentro das histórias mitológicas, tem diversas vertentes, diversas aplicações. Alguns falam que ele era cretense, outros falam que ele é ateniense. Não nos importa, como diz a narrativa mitológica, ela não pressupõe a verdade, mas é o ensinamento que ela propõe que é o fundamental para nossas histórias. Vamos supor que tomar a vertente que mora em Atenas. Ele é um cidadão ateniense, de acordo com essa história, e diz que ele é um cara, tipo um inventor, né? Um professor Pardal, né? Ele é um engenheiro da época, um arquiteto, faz de tudo. Hoje diríamos que ele é um marido de aluguel, não faz tudo. Ele que mexe desde troca de chuveiro, a tomada, a fazer móveis, o que você pensar ele cria para resolver o teu problema. E ele era muito requisitado em Atenas, até que ele recebe um convite da rainha da ilha de Creta para visitá-la, para fazer um trabalho. Ele pega então um avião, pousa lá na ilha de Creta, vai até a rainha exige uma reunião particular, ele leva o seu filho, que é o seu auxiliar, que é Ícaro, e ele é um consultor, prestar consultoria à rainha, vai lá, ela pede sigilo e uma reunião privada, né? Dédalo entra na reunião e ela vai falar para ele qual que é a necessidade dela. E qual que é a necessidade? Ela fala, olha, eu quero conversar com você, eu preciso de um favor seu, que você me faça um trabalho, dê o preço que você dê, eu pago, só que é o seguinte, eu exijo sigilo. A ideia dela fala, olha, sigilo é coisa normal da profissão, do trabalho, pode garantir, né, fica tranquila, né, qual que é o trabalho? Então, é que eu estou apaixonada pelo touro do meu marido. Tem um boi lá no passo que ele ganhou do Poseidon, do deus Poseidon, e o touro é fantástico. Vontade de dar pro touro, que eu acordo de manhã e eu vou lá no passo atrás do touro e o touro não quer saber nada. O touro, acho que não é uma vaca que apetecia a ele, então eu procuro ele, mas ele não responde assiduamente, não se aquece, né, com aquilo dos estímulos que eu faço, e pelo contrário, ele sai e eu estou frustrado e eu preciso resolver esse problema. Aí Pedro fala, nossa, agora estreitou, né, o preço que eu tinha dado, agora acho que a gente vai ter que renegociar, e não tem problema, faça o que você fizer, mas resolva o problema e cobra o preço que você tiver que cobrar. Dédalo fala, olha, me dá um tempo aí para eu poder pensar o que eu posso fazer. Não, tudo bem, fica tranquilo, né, meus assessores vão te dar assistência, moradia, tudo até que você resolva o meu problema. Só que é o seguinte, sigilo, tranquilo, sigilo é o meu sobrenome. Aí ele vai para a casa dele, vai lá para o hotel, aliás, vai pensar, conversa com o filho, e ele teve uma ideia para resolver o problema da rainha. Ele construiu uma vaca de bronze, né? Seria tipo uma boneca inflável, né? Mas na época era uma vaca de bronze para resolver o problema da rainha. Ele construiu uma vaca, levou para o pasto, chamou a rainha e falou, aqui está o teu problema resolvido, aqui é a solução do teu problema. Né? É uma vaca de bronze, tem uma abertura atrás para você entrar, você vai entrar aí, solta o boi e é só aguardar, porque o bichão vai vir fervendo, né? Aí ela amou o trabalho, pagou o preço, Dédalo foi curtir a vida, né? Como todo bom consultor, está numa cidade como é Bela Ilha de Creta, foi para noite, foi para festa, foi tomar vinho, foi curtir com o filho e tal, e a rainha entrou na vaca. Né? Eu acredito que a posição para poder facilitar o acesso deveria ser como se estivesse assentada numa CBR 1100, liga? Meio assim e tal. Aí o que acontece? Quando soltou o boi, nossa, o boi chegando. Ele olhou e falou, nossa, tem carne nova no pedaço. Chegou, subiu, né, deu um tranco e a rainha foi aos ares, a rainha se extasiou, a rainha gostou, repetiu o processo, levou até sobremesa para casa, aí foi tudo que ela queria, matou à vontade e tal. E diz a história que não para por aí, ela engravida da relação, né? Ela engravida dessa relação. E o rei Minos fica preocupado, né? Porque ele estava em guerra com Atenas, não estava na ilha. Quando ele volta da guerra, a esposa está grávida, alguma coisa aconteceu, né? Quem é o pai da criança? Né? Aí quando nasce a criança, nasce um ser estranho, né? Um ser que tem metade homem, né? Uma metade expressão humana, e inclusive que dão o nome, né? De sacanagem, deram o nome do pai para ele, né? Minos, né? O Júnior, né? Só que quando o filho, o Minos olha, percebe algo na criança que fez ele coçar a testa, né?
caramba, essa criança tem chifre, velho. Essa criança tem cara de boi. Que história é essa? Como assim nasceu com cara de boi? E deram o nome então de Minos, parte humana, Taurus, parte de cima. Minotauro, a história do Minotauro. Aí ele fala, meu, o que aconteceu? Aí vem os assessores dele que estavam indo no castelo, que viram o que tinha acontecido, e falaram, ó, vamos falar, jogar esse trato contigo, tua esposa queria dar boi, veio o Dédalo aí de Atenas e resolveu o problema dela e facilitou o acesso. Aí ele fez isso? Foi. Então manda chamar esse rapaz. Aí vai os soldados buscar Dédalo, o rei está te chamando. Aí fala, me fudeu, ferrou agora eu vou perder a cabeça. Aí chega lá, já prepara tudo o que ele tinha imaginado para preparar, de desculpa, justificativa para poder sair bem. Aí ele chega lá e fala para o rei, olha, na verdade eu não fiz nada, não sei de nada, ela só pediu para mim construir uma vaca, eu só construí uma vaca, não sei qual que é a utilidade, não estou sabendo de nada, né? Ela me pediu uma prestação de serviço, eu atendi como um bom consultor a necessidade do meu cliente e fui embora, não sei de nada, o que ela ia fazer, por que ela ia fazer, o que ela tinha. Não estou sabendo. Eu falei, não, você está se explicando demais. Não precisa de explicação. Na verdade, eu também quero os seus serviços. Demorou. O que é? Eu quero que você construa um labirinto do qual ninguém possa sair para que eu possa colocar esse ser aqui. Então demorou, menor o problema, mais fácil. Dédalo pega Ícaro, vai, constrói o labirinto na ilha de Minos, né, de Creta. Constrói o labirinto e depois que constrói, aí Minos dá ordem, joga esse ser lá. E para alimentar esse ser lá, o Minotauro, vamos vir, já que nós ganhamos de Atenas, Atenas vai enviar todo mês 7 mancebos para poder alimentar, ser jogado no labirinto e alimentar o Minotauro. Só que pega Dédalo e Ícaro e joga também no labirinto. Aí Dédalo fala, não fudeu de verdade, acho que não ia sair agora, zoou. Aí ele é jogado também no labirinto. Só que lá no labirinto, ele não consegue sair porque ele tinha razão. Ele tinha feito algo para ninguém sair. Ninguém ia conseguir sair. Aí ele fica pensando e lá, passando um tempo, ele tem uma ideia, como um bom inventor que é, ele chama o filho dele e fala, filho, é o seguinte, nós vamos construir uma forma de a gente sair daqui. Aí eles começam a juntar gravetos, penas de pássaros que voavam e caíam dentro do labirinto, e ele então, os dois cooperam para um trabalho manufatureiro. Um trabalho fabril mesmo. Eles fabricam 2 pares de asas com gravetos e penas de aves que voavam e que caíam essas penas, andaram por todo o labirinto colhendo penas. Então eles pegam os gravetos, eles riscam, sai uma cera, então o que eles fazem com a cera? Eles vão colando as penas uma na outra, formam um par de asas, um para Dédalo, um para Ícaro, e o que os dois fazem agora? Antes de inaugurar a saída dali, a chance de sobrevivência e de fugir dele de Creta, eles têm uma conversa. Dédalo chama aí e fala, olha o seguinte, nós precisamos ir para a ilha, para Atenas, sair da ilha de Creta. Só que para isso, você precisa me acompanhar, você precisa colaborar comigo. Nós temos que voar num limite. Não pode ser nem muito alto, porque se aproxima do sol e a cera derrete e você cai. E não pode também ser nem muito baixo do mar Mediterrâneo, porque a umidade vai umedecer a folha e você cai. A folha não, as penas e você vai cair. Então tem que voar numa linearidade, né, na medida, me segue, senão você vai morrer. E os dois então cooperaram para alcançar esse objetivo. Liderança. Graças a um líder, um trabalho manufatureiro foi proporcionado, tendo como objetivo alcançar um resultado final. Qual? Chegar na ilha de Creta. Sair da ilha de Creta e chegar a Atenas. Ponto. Eles conseguem sair voando. Cooperam, e Dédalo está na frente, Ícaro está atrás, vai voando numa linearidade, só que quando Ícaro olha para as ilhas do Mediterrâneo, ele fica fascinado. Ainda mais com aquela visão de cima. Ele fala, nossa, isso aqui é de uma beleza espetacular. Eu vou ter que ver isso aqui mais de perto. Né? Ou ter um panorama maior, porque isso aqui é belo demais. Aí ele começa a se distanciar do pai, ele começa a se aproximar do mar, a subir, a se aproximar do mar para poder ter uma perspectiva, coisa de jovem, né? No mercado de trabalho, ele começa a querer, né, fazer coisas do seu jeito e tal, sem seguir as orientações dos mais experientes, né? Colocando em risco a cooperação, que tinha como propósito alcançar um objetivo final, em proveito próprio do percurso. Aí o que acontece? Ele se aproxima demais do mar e Dédalo está lá, Ícaro, não faz isso, não, me segue e tal. E quando ele percebe, as folhas se desfazem, se umedecem e Dédalo assiste Ícaro morrer nas pedras das ilhas do Mediterrâneo.
Professor, o que isso tem a ver com a proposta da nossa aula? Vamos lá. Terceiro, o líder é aquele que consegue despertar em seus liderados um sentimento de cooperação tal que preserve os objetivos finais dessa cooperação. Então, tanto Dédalo e Ícaro, eles cooperaram para alcançar um objetivo. Qual? É sair do labirinto, na ilha de Creta, e ir até Atenas. Essa era a responsabilidade deles. E eles trabalharam para isso. Eles produziram para isso. Eles cooperaram para isso. Eles colaboraram para isso. Só que foi definido uma forma de percurso, uma forma de trabalho e um destino final. Qual que é a missão dessa cooperação? É alcançar Atenas. É sair da ilha de Creta, alcançar Atenas. Para isso tem algumas regras durante o percurso. Não voar nem muito alto e nem muito baixo. Segue as orientações. Se seguir as orientações, nós alcançamos o nosso objetivo. Mas, no meio do caminho, alguém resolveu tirar proveito pessoal. Tirar proveito pessoal. E aí que é o grande problema. A cooperação em si, ela não é boa. A cooperação por cooperação, cooperar por cooperar, não tem nenhuma finalidade. Abre possibilidade de sempre tirar proveito pessoal. A cooperação só é boa quando ela determina alcançar um fim, quando ela enseja alcançar um resultado final. Aí a cooperação é boa. Quando ela preserva os objetivos finais da cooperação. Então a cooperação tem um propósito, ela é legítima e ela é fundamental para alcançarmos resultados. Só que o problema é quando no percurso para alcançarmos os resultados, alguém escolhe tirar vantagens pessoais. E aqui que é o grande problema. Olha a próxima frase. Toda vez que os fins últimos de uma cooperação forem esquecidos em proveito de prazeres e vantagens de percurso, é possível que a cooperação se degrade na sua estrutura. Toda vez, quando a gente trabalhar em uma empresa, se propõe a cooperar, visando alcançar o objetivo final, se alguém no meio do caminho quiser tirar proveito e vantagens pessoais, prazeres pessoais, ela fica. Pô, mano, é da hora demais essa visão. Aqui é tudo lindo. Ele quis se aproveitar daquele momento, quis aumentar o prazer do momento. Só que tinha um objetivo final, tinha uma informação, tinha um percurso, tinham regras, tinham formas de se alcançar o objetivo final do qual não foi respeitada. Ele quis tirar vantagem pessoal e, por consequência, ele colocou por fim a própria vida. Ele levou à morte a própria vida porque ele quis ter uma vantagem pessoal, desrespeitando as regras propostas da cooperação. Professor, qual que é a atualidade disso para os nossos dias? Nossa. Olha o Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro. Um estado que alguns anos atrás extremamente rico, com um PIB altíssimo e extremamente importante para a República Federativa do Brasil. No entanto, quando dois grupos que tinham como objetivo a cooperação, de um lado, governo, do outro lado, empresas terceiras, cujo objetivo final da cooperação era o bem-estar social, promover estrutura, promover infraestrutura, promover saúde, educação e tudo aquilo que uma sociedade precisa. Quando os dois grupos que tinham como objetivo alcançar o objetivo final, que é o bem-estar social, no percurso resolveram tirar proveitos pessoais. No percurso, alguém resolveu fazer festa em Paris, com um lencinho e com um guardanapo na testa. No percurso, alguém resolveu pegar uma vantagem pessoal para comprar uma joia para sua esposa. No percurso, alguém escolheu tirar do tesouro do Estado dinheiros para proveito próprio. O que aconteceu com o Estado? Faliu. Por que faliu? Porque dois grupos perderam o objetivo final da cooperação. Dois grupos perceberam que no percurso poderiam tirar vantagens pessoais. Perceberam que no percurso eles poderiam se beneficiar dessa cooperação e não olharam para o objetivo final da cooperação, não olharam para a missão final da cooperação, não olharam para os valores da cooperação. Por que estamos cooperando? E quando eles esqueceram os valores, quando eles esqueceram os objetivos, quando eles esqueceram a missão, eles priorizaram as vantagens pessoais. Numa empresa é a mesma coisa.
Quer ver dois setores que são extremamente assediados para colocar em risco a cooperação? É o departamento de compras e a logística. Dois departamentos, que é a área comercial, departamentos assediados para pôr em risco a cooperação. Por quê? Porque o comprador está na mão dele definir para de qual empresa ele compra ou não. Então, normalmente, o valor do negócio está na mão do fornecedor. Quem oferecer, aquele que conseguir atender a necessidade e oferecer o menor preço, consegue ganhar. Só que quando alguém percebe que há a possibilidade de ganhar proveito pessoal no percurso da cooperação, o comprador ele passa a ser o vendedor do voto de decisão e não mais comprador do produto. Porque agora ele vende para quem pagar mais para ele. Porque daí superfatura o produto, colocam 3 empresas do mesmo grupo, colocam preços mais altos, superfatura e a diferença vai parar na mão do comprador. As licitações no governo acontecem assim. Tem um comprador que compra os produtos. Só que é negociado, com todos aqueles envolvidos do setor, é negociado uma forma de superfaturar produtos para que eles possam então repassar para todos os envolvidos. Cooperação que perde o seu propósito final, que seria alcançar um resultado de bem-estar social. No entanto, o que acontece? O que acontece é que pessoas veem a possibilidade de tirar vantagens pessoais. E quando isso ocorre, pode ter certeza, toda a estrutura montada que proporcionou a cooperação, ela vai cair por terra. Ela vai se desintegrar, ela vai se desestruturar. O resultado disso é a perda do emprego, a indústria quebra, a empresa quebra, o governo quebra, a política. Olha, o Brasil, no que diz respeito à política, a função do governo com as empresas era justamente o trabalho de cooperação, tendo como objetivo desenvolver o país com vistas ao progresso, ao bem-estar. Ciclovia cai, Ciclovia cai? Não apenas ciclovia, a ponte lá do Rio de Janeiro, do Minas Gerais, construída para a Copa. Vocês lembram que a ponte caiu antes da Copa? Caiu por quê? Porque a empresa que recebeu para construir a ponte superfaturou, colocou dinheiro no bolso e colocou produto de má qualidade na ponte. Pessoas morreram, pessoas ficaram paralíticas, pessoas perderam seus patrimônios, carros foram esmagados pela ponte, simplesmente porque alguém, no percurso, escolheu tirar vantagens pessoais. Barragens estouram. Então, a gente pode aplicar em diversas coisas. Não é? Vantagens pessoais. Eu quero tirar vantagem pessoal. Tem a possibilidade, qual que é o problema? O problema é que você vai degradar com toda a estrutura, você vai destruir toda a estrutura. Isso não é só trabalho, relações se estabelecem dessa forma também. As relações sociais se estabelecem. Quando numa relação social você perde o objetivo final dessa relação, que é a amizade, que é o amor, que é a perpetuação da relação, no caso de um casamento, toda vez que alguém no casamento escolhe tirar proveito pessoal, o casamento vai ruir. O divórcio é certo. A família quebra. A relação desestrutura, o namoro acaba. Por quê? Porque alguém quis simplesmente tirar proveito pessoal. É o meu prazer. É o que eu quero. Tem que ser da forma que eu quero. Eu quero, é agora, é assim, é do meu jeito. E o que eu puder fazer para ter prazer, eu vou fazer. Nem que seja para sair com a amiga, com a irmã, com a cunhada. Mas ele faz o quê? Porque é o proveito pessoal. O que ele quer é o prazer imediato. E quando ele prioriza o prazer imediato, quando ele prioriza uma vantagem pessoal, ele esquece que tem uma estrutura, ele esquece o propósito da cooperação. E aí ele corrompe, ele destrói, ele corrói toda a estrutura que foi formada, que possibilitava justamente aquela colaboração, aquela cooperação. E assim, a gente aprende, vou ler de novo a frase, para a gente, aqui 10 minutinhos de parar. Toda vez que os fins últimos de uma cooperação forem esquecidos em proveito de prazeres e vantagens de percurso, é possível que a cooperação se degrade na sua estrutura. Então, o que nós aprendemos hoje? Vamos voltar rapidinho desde o primeiro. Olha lá. O líder é aquele capaz de promover harmonia onde havia desarmonia. Esse é o líder. Ele promove harmonia no ambiente desarmônico. A harmonia é artificial, a harmonia é implantada, a harmonia não é natural. Segundo, o líder é aquele que distribui o poder.
A harmonia se estabelece em razão da distribuição do poder. Não há competitividade, não há uma cobrança além, porque já foi delegado, já foi deliberado, já foi entregue a soberania. Então, existe uma distribuição do poder, uma descentralização do poder, existe uma divisão de responsabilidades. Esse é o papel do líder. Terceiro, o líder é aquele que consegue despertar em seus liderados um sentimento de cooperação tal que preserve os objetivos finais dessa cooperação. Então, toda vez que os fins últimos de uma cooperação forem esquecidos em proveito de prazeres e vantagens do percurso, tenha certeza que pode ser que a estrutura, a razão da cooperação, né, os objetivos da cooperação, o que proporcionou a cooperação, vai se desintegrar totalmente. E o resultado final vai ser a destruição, quebra a empresa, trabalho, perca de emprego. Por quê? Porque alguém no meio do caminho escolheu tirar vantagens pessoais. Né? É o que muito acontece. Sai da empresa e depois fala, eu fui demitido, vai querer processar a empresa. Mas por que você foi? O que aconteceu lá? Você quis tirar proveito pessoal. Acontece muito, aqui acho que em Guarulhos não, acho que talvez na minha cidade não aconteça mais, né, de diretores, de gerentes que querem tirar proveito pessoal, prazeres das funcionárias do sexo oposto. Ele acha que por conta da posição que ele ocupa, ele contrata tendo como objetivo alcançar um resultado final, que é o trabalho que colabora para alcançar números, metas, quantitativo. Certo? Só que ele acha que a relação que vai se estabelecer ali, que deveria ser a cooperação tendo em vista o trabalho, ele acha que ele pode tirar uma casquinha. Ele acha que ele pode ter uns beijinhos. Ele acha que ele pode ter uma relação. E ele assedia. E ele força. E ele ameaça. E é preciso pressionada. Ou talvez queira também se beneficiar dessa cooperação, conseguir um bom salário, conseguir uma promoção, porque também a gente não já participar do jogo, na verdade, se assim estabelece as relações, porque nós não podemos então tirar algum proveito pessoal de percurso, afinal de contas, já estamos aqui mesmo, já que estamos na chuva, é para se molhar. E aí a gente perde o objetivo final. Sempre. E pode perceber, toda vez que isso acontece, qual é o resultado final? Famílias que quebram e destroem, porque muitas vezes todos eles são casados, elas são casadas. No trabalho, quando isso aparece, a empresa é um impacto também destrutivo, o cara perde emprego, ela perde emprego, você esquece que tem família lá atrás, que vai sofrer o impacto disso, casamento que vai ser destruído, a pessoa vai ficar sem recurso, vai ter que agora readaptar todo o sistema de gerenciamento do trabalho. O que é isso? É quando pessoas esquecem o objetivo final e encontram no percurso a possibilidade de tirar vantagens pessoais. Como eu falei, se aplica em diversas áreas. O que a gente pode sugerir aqui, eu poderia ficar aqui mais umas 2, 3 horas dando sugestões de aplicações acerca desse tema em todos os trabalhos, em todas as áreas da vida que a gente pode se relacionar, que a gente pode perceber. O que acontece? Se houver possibilidade de cooperação, e sempre há, toda vez que houver mais de 2 pessoas, com o objetivo de alcançar o resultado final, se alguém no percurso escolher tirar vantagem pessoal, ela vai comprometer a cooperação. Pode ter certeza. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, alguma participação? Uma colaboração. Nós falamos? Não tenho uma dúvida, mas se você quiser deixar para o final... Pode. Então, infelizmente, a gente vive num mundo em que esse segundo tópico, que é a descentralização do poder e das funções, não acontece. Eu acho que a gente até é criado de uma forma em que o líder centraliza tudo e você reporta todos os seus resultados e atitudes e atividades que você desenvolveu para ele. Uma vez que ocorre essa descentralização, qual a função do líder então na empresa? Direcionar a função, mas uma vez delineado a função para cada liderado, qual seria a função principal do líder? Esse é o mundo central. Só existe descentralização se houver um líder. Se o líder fizer isso. Ou seja, o líder que você conhece não é de fato um líder. Ou seja, o papel dele, quando a gente fala de descentralizar, não é que daí no caso o líder perde a sua função, na verdade te dar autonomia na função que é a tua, não para gerir sozinho uma empresa. Então, por exemplo,
vamos falar do setor financeiro, ou contábil, o que seja, qualquer área. Se eu, o que a pessoa, o liderado precisa entender é que ele precisaria, no caso se houvesse essa descentralização, essa distribuição, é ser autônomo dentro dos limites da função que são as da pessoa, do liderado, ela realmente deliberar dentro do limite da sua função. Então aquilo que depende de mim, eu vou fazer. Eu não preciso me reportar ao líder para resolver problemas, por exemplo, dos quais não precisa nem chegar a ele. Depois, claro, como todo setor, como toda empresa, eles pedem relatórios. Tem que apresentar relatórios de função e desenvolvimento. A gente chama de relatórios de avaliação de desempenho. Não é? Como está sendo? Se for descentralizado, se você está trabalhando muito bem, a sua avaliação de desempenho vai ser ótimo. Certo? E só foi ótimo por quê? Porque dentro do espaço que é o teu, houve um processo de soberania deliberativa. Só que esse processo de soberania deliberativa só pode ocorrer dentro dos limites que são os teus. E quem vai delegar os limites? O líder. Entende? Então, ele vai entender que existem coisas que você pode fazer, você pode resolver. Outras, que tem de repente um grau de importância maior, você precisa participar o líder de uma forma mais ativa. Mas você participa como? Deixando para ele resolver ou já trazendo possibilidades e resultados? Entende? No caso, por exemplo, eu conheço uma pessoa que numa empresa multinacional ela era compradora, então no que diz respeito a compras, ela tinha total liberdade para resolver e negociar preços, prazos e já passar direto para o financeiro pagamento, sem se reportar aos diretores. Essa é a autonomia dela, até porque uma empresa de grande porte, se ela tiver que reportar tudo que for comprar de parafuso, de porca, pneu, ao produto mais caro da empresa, que girava em torno de 1,5 milhão, 2 milhões e meio, às vezes 10 milhões, que é o preço do produto que ela comprava, se ela precisar se reportar ao diretor, ela não saía da sala do diretor. Então, foi estabelecido um limite para o qual ela deveria se reportar ao diretor. Então, olha, compras acima de 2 milhões, você não faz sem antes a liberação do diretor, porque são valores extremamente altos. Então, até esse valor, você tem autonomia para você trabalhar, respeitando as regras da empresa. Né? Prazo, condições de pagamento, preço mais em conta e tal. Então, ela tinha um limite e ela se reportava. Então, qual que era a função do diretor? Não é só o setor dela. O diretor tem uma empresa inteira para gerir, para administrar. Entende? Então, quando chegava num valor que era acima de 2 milhões, aí ela fazia todo o processo e encaminhava para ele o processo já resolvido, só para ele dar uma volta. Sim, não, aceita a proposta, negocia com mais um, aí só vinha essa resposta. Mas o processo chegava pronto para ele. Quais as alternativas, quais eram as empresas, quais eram os prazos, o menor preço vai ter um prazo mais longo de entrega, o preço mais alto vai ter um prazo mais curto de entrega, a questão da produção, precisamos de algo emergencial, então qual que é a sugestão, então chegava tudo pronto, só para ele dar o aval. Então, ou seja, ela tinha uma soberania dentro da função que era dela, os limites pré-estabelecidos para aquela função. Agora, se ela tivesse que se reportar a ele em tudo que ela fizesse, aí não havia deliberação. Então, o líder, na verdade, é aquele que você consegue ter a autonomia do seu trabalho em função do trabalho que ele exerce sobre você. Da função que ele desempenha e no qual que ele estabelece o limite para você, e não só o seu, mas de todos aqueles que estão ao seu redor, de todos os departamentos, de todos os setores. Né? Por exemplo, vamos pegar um setor de logística, que normalmente tem muitos funcionários. Né? Tem um gerente ou tem um coordenador e tem um responsável por empresa tal de transporte, outro responsável por empresa B, outro responsável por empresa C. Ele vai negociar FOB, outro negocia CIF, outro negocia o retorno, outro vai negociar, vai ficar responsável pelos produtos e fazer o agendamento de entrega. Então ele tem diversas pessoas que trabalham para ele. Qual que é a função dele como coordenador? É coordenar esse processo para que esse processo possa fluir, dando a cada um autonomia de negociação. E ele está ali para fazer a gestão. Entende? O líder, na verdade, ele vai gerir o trabalho dos outros em que sentido? De promover e acompanhar o trabalho a ser desenvolvido. Não ele trabalhando pelos outros. Ele tem, claro, ele vai fazer o relatório dele, do trabalho, tem outras responsabilidades que são passadas a ele, dentro da função que são a deles também, que é passado pelo diretor, no caso. Mas ele vai dar para cada funcionário na logística, cada setor, seja no CIF, FOB, na contratação de caminhoneiros autônomos ou transportadoras de carreta, truque, que seja, a negociação já é passada para ele valores e tal. Agora você vai negociar, só me traga se realmente você não conseguir resolver algum problema. Do resto, você tem autonomia para você deliberar. Então a função do líder, quando a gente fala sobre delegar e descentralizar, a impressão parece que perde a importância.
uma vez que cada um está fazendo o seu papel, para que eu preciso de um gerente? Né? Na verdade, o gerente ele é importante nesse sentido de coordenar esse trabalho integralizado entre os diversos setores. E ele é que ele sabe o que está acontecendo no seu setor, porque existe um diálogo, você resolve, mas você passa para ele as informações, né? São os resultados, quando conseguimos, fechamos negócio, olha, temos isso, temos aquilo, precisamos ver aquilo. Então ele está em contato com você, com o outro, com A, com B, com C, e ele tem todo o contato de gestão. Ele sabe que o trabalho de A não está emperrado, vai prejudicar o trabalho de D. Então ele vai fazer um trabalho junto com A, auxiliando A no setor que é o dele, para não atrapalhar o trabalho de D. Esse é o papel do líder. A gente pensa que ele perde a responsabilidade, mas pelo contrário, quando ele delibera, facilita o trabalho dele, mas facilita o trabalho dos outros também. Porque ele vai resolver, não centraliza em uma pessoa só que quem, no caso o líder, ele tem uma visão panorâmica dos demais setores. Por quê? Vamos supor que vocês, aqui cada um num determinado setor, mas um trabalho que é sequencial. Né? Do último depende do trabalho do primeiro. Se emperra no primeiro, vai prejudicar o do último. Se o último ele atrasa, vai acumular serviço. Então o que está acontecendo no meio? Por que está atrasando lá? O que está acontecendo no meio? O líder está olhando todo esse processo, porque quem está no setor está olhando só o seu. A sua função e o seu setor. O líder está por trás olhando todo. Né? Ele delibera, mas ele tem a percepção acompanhando cada um na área e na função que é de cada um. Sabe o que eu acho? Eu não sei se isso já existia antes desse tipo de problema. Além de não ter a descentralização, o líder, eles, hoje em dia, pelas áreas que eu trabalhei, eles não conseguem parar e te explicar até onde você pode ir e o que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu já fui supervisora de operação de call center e a gestão ela não falava até onde o supervisor vai poder ir, até onde, o que você vai poder fazer, o que você não vai. Simplesmente falava, ó, supervisiona isso, se vira. E você não sabe o que você tem que fazer exatamente. Talvez até não onde. saiba, né? Porque ele também não sabe. Exatamente. Sobre Não é? É uma loucura. A mesma coisa agora. Eu tenho um gerente, mas eu sou VR. Então, até onde a VR vai? O meu líder não me fala isso. Ele não sabe passar isso nem pra mim, nem pras outras. E fica tipo assim, O que a nossa, e aí, minha que a nossa amiga ali falou também é justamente essa. Às vezes eu não passo para o seu limite por questão de centralizar o poder. Né? o medo de É o medo perder. Então, de perder, mas na hora poder, de cobrar, claro, ele sabe cobrar. claro. Ele quer, tipo assim, Aí, eu quero que você faça, Sim. mas eu não preciso, ele acha que não precisa falar o que quer que eu tenho que fazer. É a mesma coisa pra todo mundo. Tipo assim, ó, se vira. E se você fizer besteira, você tá ferrado. É desse jeito. Mas tipo, se você não me fala o que eu tenho que fazer... Essa é a função do chefe. Do É chefe. terceirizar a culpa. E Não é? ele vai fazer Se der certo, mérito dele. sim. Deu errado, você tá Culpa na sua. rua. Deu certo. Mas quem que é o chefe? Quem que coordenou você? É chefe. Não líder. Não líder, é chefe, não. É o que eu postei uma coisa no Facebook e um monte de gente comentou e falou assim, meu, o problema é esse, eles supõem que você sabe o que você tem que fazer. E não é exatamente assim, porque às vezes eu posso fazer uma coisa e ele entender que eu quero passar por cima dele e não é esse o objetivo. Só que também a pessoa não te fala o que ela está esperando de você. Então ela não te dá um limite, olha, até isso aqui você pode fazer e você tem que fazer. Mas Fica esse... teu nome qual que é? Núria. Núria, eu creio que hoje um dos grandes problemas, acho que não é nem um grande, acho que um dos maiores problemas que nós temos hoje, principalmente, é que as empresas hoje elas estão crescendo e assumindo proporções maiores de corporações, né, com número de funcionários, altamente call center e tal, setores de venda, de comércio, a área comercial, marketing, números muito grandes de pessoas trabalhando, e não existe uma gestão implantada de relacionamento e liderança. Né? Então a pessoa, como eu falei, ela assume um cargo de liderança e ela não sabe como exercer. E às vezes ela assume um cargo, muitas vezes, porque ela é indicada para aquele cargo, é situacional, né? Ou ela tem um diploma, ou ela é a mais velha, e nunca é por uma questão de habilidade pessoal. Ou sobrou de pra atributo. ela, né? É totalmente situacional. Eu sou o mais velho, né? Então, como o mais velho conhece o processo, já pressupõe que ele deveria assumir a liderança. E ele vai ser o supervisor, vai ser o coordenador, vai ser o gerente, e muitas vezes nem ele sabe o processo. E não delega, não explica, porque também não sabe passar.
E se não sabe passar, não sabe por quê? Porque não é líder, porque o líder, que é líder, entende o processo e sabe como te explicar. Que, de repente, ele pode não saber qual que é a atividade que atua. Eu posso, de repente, como a gente falou do caso do TI, né? A técnica de informática, setor de informática. Eu não entendo nada de programação, mas eu entendo a importância disso para a gestão. Eu entendo o quanto que isso deve ser funcional para a gestão. Então, por exemplo, temos que resolver o problema da informática com o setor de compras. Eu, como líder, eu vou intermediar a relação. Só que é o seguinte, quem que precisa fazer com que o programa seja funcional para compras? Sou eu? Não. Quem? Não, nem o cara de TI. Compras. Porque quem sabe sobre compras? Compras. E quem tem as informações para passar para o profissional TI? Compras. E quem deve então explicar, olha, isso para mim é mais fácil, isso para mim é mais difícil, isso facilita a minha vida, me dá o relatório que eu preciso, quem deve falar? O de compras. Então com quem que o TI tem que falar? Com o de compras. Com quem que o TI tem que tirar a informação? Com o de compras. Mas não é assim. Até o TI, ele resolve, faz do jeito dele. Aí está atrapalhando o trabalho dos outros, porque não dá relatórios como os outros precisam, aí o chefe fala, eu quero um relatório. Mas o relatório que o programa te dá não é o que o gerente precisa, ele fica te cobrando de relatório. Aí você tem um programa que poderia ser extremamente funcional, aí você vai fazer relatório no Excel. Mas todos os seus dados estão no programa. O que seria mais fácil se o programa permite uma alteração? Fazer uma alteração e elaboração de relatório no programa. Né? A minha esposa trabalhava numa multinacional que, nessa mesma, ela era compradora de uma multinacional. E ela, o sistema que eles utilizavam lá é um sistema que é fechado, né, o software, mas ele é atualizado de acordo com a necessidade, a alteração de acordo com a necessidade. Dá para abrir diversos campos da empresa, ele se adapta à empresa, porque é assim que se vende software, né? É igual no caso de vocês, né? É modular, ele se adapta à necessidade. Então chegou uma hora que precisava de relatórios, fazer principalmente de compras, que é um número muito grande, e você precisa de gráficos de diversas questões, né? Aí o que acontece? Ela falava o quê? Ela chamava o cara do TI e explicava para ele o que ela queria, ela desenhava um papel e explicava para ele. Aí ele ia daí para o programa, porque daí é ele que delibera, é ele que vai saber, ele vai adaptar o programa dentro das liberações que são as delas, para poder dar o relatório que ela precisa, que é o que o chefe cobrava. Então, a função dele, no caso do gerente, é falar para o cara do TI, olha, nós estamos com um problema funcional em compras, ou comercial, ou vendas, ou financeiro que seja, e você precisa conversar com o pessoal lá para poder facilitar o trabalho desse pessoal. Aí ele vai conversar. Aí a primeira coisa que o TI tem que chegar, olha, qual que é o problema de vocês, o que facilitaria, o que nós deveríamos acrescentar ou tirar do programa para facilitar o trabalho de vocês. Ouvir o cara, fazer a lista, voltar para o trabalho dele e fazer. Aí não, aí fica o dono da empresa, o gerente, o diretor aqui falando, não, faça isso. Eu não estou em compras para saber a necessidade e não sei também o TI, mas eu quero mandar. Não faz nada se eles falar comigo. Né? Mas você sabe? Não sei. Então acontece muitas vezes que nós não sabemos o processo e por outro lado, às vezes não queremos também deliberar. Eu quero concentrar o poder, porque se eu concentrar o poder, eu tenho a presunção de saber o processo. Eu fico sabendo o que está acontecendo no todo. Existem coisas que eu libero, existem coisas que eu não libero, até porque eu tenho medo de perder o poder. Eu tenho medo de terceirizar, porque eu posso perder o meu lugar. E a grande maioria trabalha com esse receio, não é? Ele trabalha com receio de que alguém sempre vai estar querendo o meu lugar. Então, eu não dou toda a informação, porque se eu der toda a informação, vai chegar uma hora que a minha função, como as pessoas pensam, a minha função vai ser inútil. Eu preciso ter alguma utilidade. E a minha utilidade está em te cobrar aquilo que você não sabe. E nem sempre o líder de uma equipe, ele é o chefe. Sim. Às vezes a pessoa que se mostra líder ali, já aconteceu uma situação, trabalhava numa loja, o gerente da loja mesmo, ele tinha um papel mais administrativo, mais resolver problemas, fazer compras, tomar decisões, e o subchefe, subgerente, não sei como é que chama, né, o cargo abaixo dele, era o líder de verdade, era o cara que movimentava a equipe, fazia a gente trabalhar junto, bater metas, sabe? Essas coisas mais de mobilização, assim, lá. E como eu falei, nem sempre o líder é aquele que ocupa o cargo de chefia. Né? Você pega uma empresa, isso é muito comum em empresa. Tem muitos amigos, eu já trabalhei muito em empresa, tem muitos amigos que trabalham em empresa. Às vezes, o líder do setor é um funcionário como qualquer outro. Lá tem
coordenador, tem supervisor, tem gerente, mas nenhum dos três é líder. Eles cobram resultados, mas quem consegue chamar a equipe para alcançar os resultados não é nem coordenador, nem supervisor, nem gerente, é a pessoa que está lá no chão junto do lado, porque a pessoa está nela a liderança. Ela consegue então motivar as outras pessoas a conseguir alcançar resultados, e muitas vezes ela não tem um título, ela não tem na carteira de trabalho, ela não exerce a função de liderança, mas a presença dela é uma presença de líder, não é? É o que a gente encontra muito disso hoje no mercado de trabalho, né? Eu falo sempre assim, por isso que eu falei que nós vamos partir de um estudo que não tem na prática muito a sua identificação, por isso nós estamos no campo do ideal. Como deveria ser? Deveria ser assim. Deveria haver a descentralização. Deveria ter a harmonia, a produção de harmonia. Agora, pelo contrário, o que existe é o oposto da nossa realidade. Por isso que é importante nós termos o ideal. Por que é importante nós termos uma referência? Porque o que nós estamos fazendo aqui é construir uma referência. Porque se eu assumir uma liderança, eu não posso negar que eu não sei agora. Exatamente. Não é? Ideal. Agora você assume um cargo de liderança, você vai ser chefe. Com toda essa informação sendo passada para você, inclusive com as críticas que você mesmo está construindo, não é? Então agora, já que existe a possibilidade de eu ser um líder, então eu vou ser conforme o ideal que eu entendo que é o melhor, não mais um dentro do fluxo normal do trabalho. Então, essa informação e tudo que a gente está aprendendo ao longo do curso e vamos aprender, tem como objetivo, claro, alguns a gente está só reafirmando, porque são muitas vezes coisas que nós já ouvimos, dentro de uma aplicação totalmente diferente do que já foi proposto para nós até hoje, mas muita coisa a gente vai começar a identificar. E qual que é a importância de traçar esses perfis de liderança que estamos tratando aqui? É justamente você identificar no meio que é o seu, em qual perfil se encaixa, de repente, ou você que é um líder, ou o líder que exerce, a pessoa que exerce liderança com você. Então, vamos falar sobre diversos perfis aqui. E dentre elas, pode ser que no teu trabalho, você identifique, essa pessoa é uma pessoa descentralizadora. Se você já consegue identificar que ela é descentralizadora, quando ela falar com você, o que ela quer, o que ela espera de você? Que você seja soberano, que você não leve problema para ela, você já leve resultados. Isso que é importante no curso que nós estamos fazendo. Não é apenas ficar no campo de como deveria ser, é você já fazer a aplicação da informação para a identificação daquilo que é a tua realidade. A gente chama de transposição. É fazer a transposição do conteúdo aqui da sala de aula para a realidade que é a tua. Quando você voltar para lá, você percebe que o líder que está lá, com quem você trabalha, é aquela pessoa que tumultua o ambiente ou é aquela que harmoniza? Você já vai identificar. Você vai lembrar do mito. Vai falar, olha, essa pessoa, ela promove a harmonia. Não, essa pessoa deveria ser o contrário. E quando houver possibilidade, qual que é a tua responsabilidade se houver a possibilidade de diálogo? Porque às vezes tem. Não é? A gente tem receio, às vezes, de falar. Mas às vezes tem possibilidade de diálogo. E valeria a pena, pelo menos, abrir a possibilidade de, olha, seria muito bom se conseguíssemos promover um ambiente de harmonia, trabalharíamos mais tranquilamente. Não é? Alguém que trabalha, que sempre faz o caos, que tumultua, seria com muito cuidado, com muito tato, para você não ouvir depois o passo do RH, mas com muito cuidado, despertar esse interesse, porque você, de repente, você encontra um outro e fala, não, esse promove a harmonia, você já sabe que esse cara, ele é um promotor de harmonia, você pode ficar tranquilo, você pode ficar em paz, fazer o seu, esse cara não vai ter problema de tumultuar o ambiente. Ou o outro, ele é centralizador, você fala, esse é centralizador. Não adianta você que tem a ideia de descentralização, que trabalha num ambiente que existe centralização, querer descentralizar. Você não vai querer levar para ele informações. Ele vai cobrar de você o contato. Me dá relatórios. Fala para mim. Você não me procura. O que está acontecendo? Então você já sabe que o cara é centralizador. Qual que é a tua responsabilidade uma vez que você trabalha lá? Então é reportar a ele tudo o que é necessário. Você já identificou o perfil dele. Nós vamos falar depois sobre o líder que tem competências, o líder que tem atributos pessoais. E você identifica aquele que realmente é o verdadeiro líder, tanto quanto você identifica aquele que é situacional. Então você tem que saber lidar com ele. Por isso que o curso é importante. Não é apenas um campus teóricos aqui de ideia. É também você conseguir fazer a identificação na realidade que atua no dia a dia. Vamos falar lá na frente sobre aquele que quer conservar o poder a tudo qualquer custo. Vamos falar daquele, por exemplo, que é o líder que tem prazer em olhar o teu trabalho, perceber a tua necessidade e ele vai e faz o teu trabalho ser extremamente funcional.
ele promove para você condições para que você trabalhe melhor. Nós vamos falar sobre isso. Você fala, caramba, esse cara ele é um líder servidor. Então nós estamos trabalhando aqui com características, com perfil de liderança, dos quais é possível você identificar isso lá fora. Então nós vamos abrir um leque de possibilidades, de perfis, naqueles do qual a gente pode adaptar em nossa vida, o que nos for dentro da realidade que é nossa, de bom proveito, né, que pode ser aproveitado, outros não. Mas que você vai ter informações para identificar outros lá fora, você vai. E vale a pena você dar um pouco de crédito e atenção para isso, por quê? Porque isso vai facilitar a forma com que você se relaciona com ele. Não é? A gente chama da questão do relacionamento. Eu sei que a pessoa é centralizadora. Adianta eu cobrar descentralização? Conflito. Camaleão, né? Tem que... Conflito, não é? Conflito eminente. Eu sei que a pessoa é descentralizadora e eu bato toda hora. Viu? Você autoriza isso aqui? Olha, meu amigo, é o seguinte, contratei pra quê? Resolve você. Não, mas é que eu preciso do seu... Não, resolve você. Se eu precisasse, eu definir, eu não te contratava. Você fala, mas essa pessoa... Porque às vezes a gente tem receio também, né? De fazer as coisas e depois dar errado. Então a gente vai lá toda hora bater na porta. Só que a pessoa que está como líder sobre nós é uma pessoa descentralizadora. Ela quer que você resolva. Então não vai bater na porta dela. Vá apenas quando realmente é um problema e você não conseguiu resolver. Você fala, olha, eu preciso de você para resolver esse problema. E ela vai te dar atenção. Porque ela entendeu que você tentou resolver até um limite, você trouxe para ela todas as informações, tentei fazer isso, não consegui, tentei fazer aquilo, tem tal caminho, fiz tal coisa, não consegui, agora temos esse problema, não sei como resolver. Aí sim, ele vai te dar total atenção. Agora, para coisas são corriqueiras, se você bater na porta, ele fala, passe o RH. Passe o RH, não tem o que fazer. Então, é a questão da cooperação. Estamos cooperando visando alcançar um objetivo final, beleza. Aí você começa a querer tirar vantagem pessoal. Só que conversa com você, olha, seguinte, ó, computador da empresa é para trabalho da empresa. Não imprime relatório da sua universidade aqui, não faz, ela conversa com você, mas você quer tirar vantagem pessoal. Você percebe que ela mira nas coisas? Não é só o dinheiro, o suborno. São coisas que a gente, no momento da cooperação, e isso dá muito problema nas empresas hoje, por quê? Porque as pessoas não entendem que os equipamentos e que a hora de trabalho é dado à empresa. Eu já vi em ambiente local, em locais que eu trabalhei, pessoas que são os gerentes, diretores do local, chamam o funcionário e falam assim, olha, eu te pago essa hora por quê? Você recebe essa hora para você trabalhar para mim, essa sua hora é minha. Portanto, nessa hora que você trabalhe para mim, não fique no celular. Você está me roubando, porque eu estou te pagando essa hora. Eu vou descontar as horas que eu pegar você no celular. Pessoa que percebe no momento a possibilidade de ter uma vantagem pessoal para poder ver o WhatsApp. No momento que não era você, porque é um momento de trabalho. Né? Eu sou professor, eu escuto direto em reunião, diretores, coordenadores falarem horário de escola, horário escolar, horário da aula, não é para o professor estar curtindo página, publicando coisa no Facebook. O pior, você adiciona aos coordenadores, diretores da sua página, e quando você compartilha e você curte, a pessoa vê no horário de trabalho. Você fala, não, mas eu não estava fazendo. Não, mas foi há 10 minutos atrás, você está aqui dentro do ambiente de trabalho. Então a gente percebe que nós sempre queremos tirar vantagens pessoais de momentos que deveriam ser da empresa, porque eu recebo para isso. Então, é importante nós conseguirmos identificar o que nós estamos tratando dentro da nossa realidade. Por isso que eu falei, as aplicações são infinitas. Nós estamos resumindo aqui ao mínimo possível para conseguirmos dar conta dentro do nosso horário e dentro dos nossos dias. Mas as aplicações, nós poderíamos ficar aqui o resto do ano trabalhando um tema, cooperação, um tema, descentralização, um tema, harmonia no ambiente do trabalho. As aplicações são infinitas, basta agora a gente conseguir fazer essa transposição dentro das suas utilizações, dentro da área que é a sua, conseguir fazer a identificação, conseguir fazer a atualização e perceber o trabalho, a área, o desempenho, a pessoa, como se estabelece, como que se relaciona, como que se desenvolve. Tenho certeza que em muitos momentos vai facilitar muito a relação com que você estabelece lá de fora. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta, colaboração? Posso falar? Eu, na verdade, com todo o conteúdo dessa... eu trabalho no super público, sempre da comunicação.
eu já comecei a, na verdade, analisar perfis de chefes, diretores. Na realidade, a maioria dentro do setor público é aquela pessoa que centraliza. Por quê? No setor público não há cargo de chefia ou direção por concurso. Sim. São todos Convocados, na verdade, que alguns até aposentados já com a sua primeira função, como oficial administrativo, qualquer outro cargo, e ganham, por amizade, por outros tipos de títulos, cargos maiores, com salários maiores. E eles trabalham na base da pressão, só que a pressão com aqueles que... como é que eu vou explicar isso? Eles trabalham de uma forma, tipo, reter o conhecimento e muitas vezes não delegando certas funções para que não venha ameaçar o cargo dele, que é comissionado, não é? Já está aposentado, né? Sim, ele ganha um cargo comissionado para poder continuar a função. E aí, na realidade, eu comecei a ver muitos, você pergunta se eu conheci um líder de verdade, para nós. E eu conheci, na verdade, o chefe que se aposentou esse ano, que foi meu chefe por 7 anos, e aquele realmente era o líder de verdade, porque na verdade ele tinha uma equipe de 30 pessoas que faziam um trabalho que hoje, neste ano de 2017, foi passado, na verdade, precisa de mais ou menos 200 pessoas para fazer o mesmo trabalho, porque são pessoas que eu vejo hoje despreparadas. Muitas sem conhecimento, e muitas, na verdade, fazendo uma função, vamos dizer que... porque é amigo de alguém. Mas não tem nem capacidade, muitos têm cargos de diretor técnico, porque tem um nível superior apenas. Mas, na verdade, se diz como patrimônio, um exemplo, a função desse diretor, ele, na verdade, ele tem um curso de TI, ele tem nem conhecimento para aquela função, mas se preocupa com essa função. E, na verdade, eu comecei a analisar os perfis. E esse na verdade, chefe anterior, tinha o cargo de diretor. E ele realmente era o líder. Ele conseguia fazer 30 pessoas e, na verdade, trabalhar hoje, por exemplo, eu estou com, na verdade, uma posição que eu assumi responsabilidade que, na verdade, 10 pessoas faziam, eu sozinho. Que, na realidade, não é falta de pessoal, é sim pessoal qualificado para fazer. No caso, eu não tenho cargo de liderança e fui tentando, na verdade, passar como se diz assim, um relatório sobre a parte de patrimônio que eu cuido hoje. E na realidade eu tomei essa resposta, porque você só está aí você fazer um trabalho de 10 pessoas, porque na verdade você faz bem feito. Se você tiver que reportar para mim a cada tipo, sei lá, 3 dias, isso é tão simples, não precisava ter te colocado nessa função. Foi onde eu comecei a identificar algumas coisas. E no trabalho eu tenho muito disso. Na verdade, a falta de descentralização e aquele apego para não perder o cargo. As pessoas O caso do trabalho do funcionalismo público tem muito disso, infelizmente. Né? O funcionalismo público tem muito disso. E é em todos os setores, em tudo que é público, na verdade, em tudo que é. Você vai desde o setor de obras, né, numa prefeitura, a área da educação, da saúde, você percebe, você vai no posto de saúde, você vai no hospital, você vai... Tudo que é público, que você é concursado, primeiro, o concursado ele já presta concurso porque ele sabe por conta da estabilidade, né? Às vezes entra numa área que nem é a sua especialização, né? Então eu estou fazendo uma função do qual eu não sou formado para fazer, não tenho qualificação para exercer aquela função e estou ali em razão de uma instabilidade, não porque eu estou ali por desejo, porque eu quero, porque eu gosto, ou é o que eu gosto de fazer. Eu vejo isso muito na minha área, que é a área da educação, não é? Muitos professores prestam concurso para o Estado ou para a universidade pública por conta da estabilidade, mas não tem competências didáticas para ser o professor. Né? Na verdade, o caos que acontece nessa empresa é que muitos acabam ficando doentes por não fazer o que realmente gostam, o que sabem fazer. Sim. Se afastam para a área administrativa, onde vira basicamente funcionar peso morto. Sim. E quando não fica doente, quando faz mal feito. Qualquer jeito, tá com estabilidade, né? Vai mudar embora. Tem o agravante da relação cultural com o trabalho, né? Como as pessoas se relacionam com o trabalho. Acho que o brasileiro se relaciona muito mal com o trabalho. Eu dei uma palestra na diretoria de ensino na cidade, só tinha gestores, ou seja, diretores de escola e PMECs, que são os professores que dão auxílio são professores mediadores, né?
diretores, coordenadores e PMECs, né? O meu discurso, a minha palestra, até na minha página, essa palestra, está lá, foi o seguinte: olha, a situação da educação no Estado está como está, não é em razão somente dos alunos que nós temos, porque os alunos que nós temos é consequência da sociedade que nós construímos. Começa por aí. Segundo, está em razão da forma com que cada um cuida do seu trabalho, porque hoje, trabalhar no Estado não é mais uma questão de talento e de paixão, né? Eu gosto de ser professor, eu amo a docência, portanto eu faço com amor. Não, hoje virou estabilidade. Então por que você presta um concurso? Eu peço porque eu sei que lá eu vou pegar algumas aulas, mantenho estabilidade e me aposento com 25 anos de contribuição, né? Então, ir na aula, ir na sala de aula. Na sala de aula é o pior professor, né? Não faz questão de elaborar um planejamento, não faz prova, não explica, não dá aula, não consegue fazer nada. Aí claro, a aula vai ser interessante para o aluno. O aluno, em consequência de ter uma aula interessante, ele vai bagunçar. Aí a pessoa fala assim: já que vocês não querem, eu também vou fazer. É culpa de quem não fazer? Não é? Então eu tenho maus profissionais, mal qualificados, que estão ali em razão da estabilidade e não em razão do trabalho que desempenham. Se o professor não exerce liderança na sala de aula, fica um caos, né? Então, nesse dia, quando eu terminei a palestra e abri depois para o diálogo, eu ouvi de uma professora o seguinte: professor, como que o senhor pode desqualificar tanto assim a nossa categoria? Ficou ofendido. Como que o senhor pode falar isso da nossa categoria? Eu falei para ele: eu não estou entendendo o teu questionamento, porque eu estou aqui chamando a atenção para que nós que a gente possa fazer aquilo que realmente nós somos pagos para fazer. Eu falei: porque você, no colégio particular que você dá aula, lá você entrega relatórios, respeita o horário, e antes do aluno entrar na sala de aula, você já está na sala de aula. Por que no Estado não? Você também recebe. Você também tinha pago o salário. De todo quinto dia útil, pinga na sua conta o dinheiro. Por que no Estado você não tem a mesma responsabilidade com o qual você tem no setor privado? Porque no setor privado você pode ser mandado embora. E no Estado você não pode ser mandado embora. Então, aí é uma zona de conforto. O que eu vejo são profissionais fazendo serviço. Na verdade, serviço público, na minha opinião, comentei com ela, deveria exigir curso, no caso da parte administrativa, em gestão pública. Mas isso, na realidade, vem de cima. O concurso público ele é feito dessa forma. A única exigência é o nível superior, não importa a área. Isso é Isso erradíssimo. acaba com todo o nosso dinheiro público. Vai tudo pro ralo. É estranho. Só há ralo, porque existem pessoas aqui embaixo que pensam da mesma forma. Sim, claro. Se eu roubar uma Construção ideológica. o que vai importar se eu roubar 1 milhão? Não muda nada. Na visão da massa, não. Mas se você for ver a cada real roubado, vira 1 milhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Fácil. É o salário de dedo e o real virar 1 milhão. O Cunha roubou mais do que a Bolsa Família gasta. Você vê que no estado, recentemente, você viu a reportagem, houve um superfaturamento em compra de fósforos, você percebeu? Em departamento de estado de rodagem de uma prefeitura no estado brasileiro, eles compraram 45 mil caixas de fósforos a quase R$10 cada caixa de fósforos. Meu pai é de ouro. Por quê? Comprou porque existem locais que os funcionários precisam levar marmita, esquentar marmita e tal. Daí foi ver lá, chegou lá para ver, o fogão era elétrico. É micro-ondas. Você vê onde chega. Então, qual é a finalidade dos 45 mil caixas de fósforo? Né? Esse fogão é elétrico. Né? O que aconteceu? Claro que foi investigado, né? Porque houve um superfaturamento. Comprou uma coisa que é desnecessária. Usa o recurso público para ser desviado. Vantagem pessoal, cooperação. Não é? Eu espero que tenha sido bom essa primeira aula, né? Tenha, de uma certa forma, já ter uma perspectiva de como que vai ser as próximas 3 aulas. Eu espero que vocês retornem aqui e a semana que vem a gente está de volta. Bom?